Estamos começando mais um Pesando no Assunto. No episódio de hoje vamos falar um pouco sobre o futebol feminino, aproveitar essa deixa aí da Copa do Mundo que tá rolando. E para isso trouxemos uma das melhores pessoas para falar no assunto, a fisiologista do esporte, Vanessa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado por aceitar vir conversar com a gente, conversar um pouquinho, falar sobre esse tema que é muito importante, né? Então, primeiramente, tu trabalha onde? Me explica aí, para eu te conhecer mais. Pronto, tá certo. Bom, a base é o Esporte Clube do Recife, né? Eu sou fisiologista do Esporte Clube do Recife. Também ajudo na parte de nutrição lá e também auxilio a parte da preparação física. É como se fosse 3 em 1, mas a minha função básica lá e primária é fisiologia. Trabalho também numa clínica de alta performance aqui, que é a Medical Sports, e tenho o meu consultório de nutrição. 2 graduações, na verdade, né? E uns 30 mil pós-graduações também, né? Eu sou formada em nutrição e educação física. Muita gente se confunde quando olha lá o meu Instagram, né? Não, fica em dúvida, você é formada em quem? Educação física ou nutrição? Eu digo os dois. Tenho as 2 formações e tenho 5 pós-graduações. Qual a melhor? Educação física, claro. Claro, né? Eu sempre digo, olha, eu estudei educação física na UPE e nutrição na Federal, mas ganhou meu coração a educação física, né? Meu esporte primário é futebol. Eu entrei muito nova, né? Entrei com 16 anos na faculdade. Qual foi primeiro? Educação física? Educação física, né? E uma família lá, né? Então, assim, o final da adolescência, início da fase adulta, a educação física é meu, digamos assim, é como se fosse o meu amor e nutrição veio para complementar e também é uma grande paixão. E por que futebol virou em que momento o futebol virou tua paixão e que momento tu disse assim, poxa, eu vou trabalhar com isso, com fisiologia do exercício ligado a futebol? Com fisiologia veio depois. Futebol como paixão é como a maioria das meninas que infelizmente não tiveram oportunidade de desenvolver o que precisariam para ser uma grande atleta profissional. Né? Eu comecei jogando bola na rua, no meio dos meninos, né? E acabei indo para o colégio, estudei de bolsa, jogava futsal, jogava extra com os meninos, não é? Aí acabei desenvolvendo essa habilidade e com o tempo eu fui melhorando, entrei na faculdade, joguei futsal pela faculdade, nunca joguei futebol de campo, joguei society e joguei o futsal. E eu entrei na educação física para trabalhar com futebol, acreditem, eu disse, eu vou trabalhar com futebol um dia. Só que a época era 2005. Imagina para uma mulher, em 2005, dizer, vou trabalhar com futebol. Era querer desbravar o mundo, né? E quando eu entrei na faculdade, eu vi que as coisas realmente eram mais difíceis do que a gente esperava. Até dentro da própria faculdade, na disciplina de futebol e futsal, a gente tinha um pouco de problemas, né? Até por ser mulher, acreditem, naquela época. E depois que eu me formei, eu fui mais para a área do fitness, fui investindo na parte de fisiologia do exercício, trabalhando com academia e nunca tive uma oportunidade de trabalhar mesmo com futebol. E fui me especializando cada vez mais e 3 anos atrás surgiu essa oportunidade de finalmente embarcar e hoje estou aí, né? Trabalhando com futebol, a única fisiologista mulher do Nordeste. Sou eu. Então, parabéns. Qual foi a primeira diferença que tu notou daquele tempo para hoje, no sentido de uma mulher conseguir ingressar nessa área de fisiologia, de futebol? Isso é uma conversa que até tive com um grande fisiologista aqui, que vou reservar o nome dele, né? Que em 2008 eu tive uma conversa com ele e disse, poxa, estou me formando e eu queria trabalhar com futebol. Será que daria? Aí ele disse, vou ser sincero com você, é tão difícil trabalhar num vestiário, você sendo mulher, mas talvez se você for nutricionista, né? Vocês acreditam que foi por causa disso que eu fiz nutrição? Meu Deus. Por causa dessa conversa. Caramba. Por causa dessa conversa que eu disse, sabe uma coisa? Ou eu vou tentar o mestrado e vou tentar a nutrição. O que eu passar, eu entro. Acabou que eu passei em nutrição, nem fiz a prova de mestrado e disse, vou para outra graduação e vou crescer aqui e ver para onde o mercado me leva. Mas eu fiz nutrição, assim, fui na raiva. E hoje virou uma outra paixão para mim, né? Mas naquela época, em 2008, era assim, não tinha abertura. E hoje a gente vê esse leque gigantesco, né? Essa expansão gigantesca do futebol feminino. E o que é que tu acha que dá para melhorar ainda? Porque a gente vê que, com o tempo, a gente vê essa crescente muito grande do esporte feminino, mas o que é que tu acha que dá para melhorar ainda? Porque provavelmente muita coisa. Vamos tentar escalonar melhor as coisas. Como eu acompanhei isso nos últimos 13 anos, né? E estudando, tentando entrar no mercado e agora já dentro do mercado, eu consigo dar uma escalonada melhor. Da última Copa do Mundo para esta agora que vai entrar em vigor,
a gente teve uma diferença brutal em investimento, em empresário para jogadoras, em categorias de base. Até a nossa própria seleção decidiu finalmente investir em uma organização de equipe principal e categorias de base para que a gente formasse jogadoras para chegar numa equipe principal. Então, a diferença é gigantesca de 4 anos para cá, para trás, para os dias de hoje. E as previsões nossas é que se o Brasil não for campeão nessa Copa, certamente a gente vai ser na próxima. Porque os próximos 4 anos a gente vai vir com muita força. Acabou de abrir a seleção sub-15 feminina, que não tinha. Então agora a gente vai ter sub-15, sub-17, sub-20 e a seleção profissional. E a Lauren é um grande exemplo, né? Ela era da base 17, foi para a base 20 e foi convocada agora para a seleção principal com uma grande surpresa na Copa. Ou seja, a nossa base, o hashtag Sempre Juntas, né, do técnico Jonas, acabou formando um atleta para jogar na categoria principal. Que antes as meninas precisavam sair, jogar no exterior, se destacar lá para poder voltar para o Brasil e terminar a carreira. Hoje aqui a gente já está conseguindo se destacar. Isso é bom, não que fora seja ruim, pelo contrário, é bom elas saírem para ter a experiência. Mas nós já estamos desenvolvendo melhor o futebol profissional e a base aqui no Brasil. Entendeu? Mas quando tu fala, se a gente não for campeão nessa, com certeza a gente vai ser na próxima, é com base em tá tendo mais investimento no futebol feminino, então provavelmente na próxima Copa vai ter pessoas mais capacitadas, ou é já visualizando as equipes de base de agora e vendo, pô, daqui a 4 anos, essa equipe que a gente já tá vendo agora tá mais preparada? Nos 2 sentidos. Porque quanto mais a gente coloca o olhar do patrocínio, né, essa visão mais de mercado, da parte televisiva, né, isso vai acrescentando aos pouquinhos, aumentando essa tendência de crescimento do futebol feminino. Mas sim, a gente tem muito talento que não foi desenvolvido e que está sendo lapidado. Então, com a tecnologia chegando, com equipamentos como a CBF está começando a investir de GPS, a parte de avaliações, aí a gente vai trabalhar melhor essas meninas na base e a gente vai ter um material muito bom, porque a habilidade a gente tem. A escola alemã é diferente, a escola americana é diferente. Eles pegam as meninas e desenvolvem elas, mas a gente parece que já vem com aquela habilidade já inata, né? Dentro. E juntou habilidade com tecnologia e investimento, o Brasil tende a voar. Tende a voar, não, segura a gente, né? Acho que a gente consegue realmente ser campeão, se não for nessa, na próxima. Muita confiança. Eu sou confiante. Sim. Eu achei interessante isso que tu falou, que o brasileiro tem uma pitadinha diferente do alemão, do americano, porque nos Estados Unidos é bem forte o feminino, né? Uhum. É até maior do que o masculino. Com certeza. Inclusive foi uma das primeiras seleções a conseguir igualar a base salarial, não é? Hoje o futebol feminino, pelo menos os recebimentos da CBF, não estou dizendo de patrocínios e marcas, mas os recebimentos da CBF são similares agora, masculino e feminino. Isso já é uma grande vitória. CBF Brasil. Brasil, exatamente. Isso já é uma grande vitória. E tá para ser assinado aí também umas novas propostas para que as comissões, elas recebam o mesmo, pelo menos as comissões, né? Um profissional masculino recebeu o mesmo de um profissional feminino. Se isso sair, vai ser brilhante, né? Que vai ser realmente você chancelar o trabalho tão sofrido de quem está num feminino ainda em ascensão. Vai ser brilhante. Eu não entendi isso. O feminino ganha a mesma quantidade do masculino da CBF? Da CBF, exatamente. Mas você sabe que Mas isso é percentual ou é em número... Existem diárias. Quando você passa um dia treinando lá com a seleção brasileira, você recebe por dia, seja comissão ou seja jogador. Entendeu? Aí houve essa equiparação. Eu achei isso bem interessante. Até para valorizar. Mas no sentido de equiparar salário com relação a receber em clube ou receber em competição, aí já fica diferente, né? Aí a gente tá... Uma disparidade muito grande. Anos de luz atrás. Mas assim, né? É porque quando surge esse debate de salário no futebol masculino e feminino, aí vão comparar, por exemplo, Neymar e Marta. E aí o salário que Neymar recebe é absurdamente maior. Perfeitamente. Mas em questão de percentual, o que o clube arrecada, o que a competição no feminino arrecada com relação ao masculino, o percentual que vai, por exemplo, numa Copa do Brasil, feminino arrecada 1 milhão e no masculino 1 bilhão, é 10% do valor.
para os atletas ou o feminino ainda é muito menos? Não, aí já eu não tenho essa ideia de quanto é, né? Mas eu sei que existem os valores específicos, né? Mas, por exemplo, os valores que ganham por vitórias, aí deve ser um percentual mais ou menos parecido com esse, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, Neymar vai ganhar 10% do que um jogo que ele participa vai arrecadar, e o feminino também. Claro que um jogo que Neymar vai participar pode arrecadar mais, aí ele vai ganhar mais. É o que a gente chama do famoso bicho, né? Eu acho que isso é tão relativo, vai de clube para clube, e também na CBF eu não sei como é que isso vai se comportar, inclusive agora na Copa do Mundo, né? A gente vai ver depois os valores que as meninas vão conseguir levar. Mas pelo menos as coisas já têm melhorado, não é? É ponto facultativo, já virou ponto facultativo? Isso para mim já foi uma grande vitória, né? Já virou ponto facultativo. Pessoal, a TV está incentivando. Isso já nos deixa bem felizes, né? Em relação a essas coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta, mudando um pouquinho tua... À vontade, senhor. Do ponto de vista fisiológico, Sim. a mulher tem muitas diferenças em relação ao homem. Sim. Não para melhor, não para pior, mas tem diferenças fisiológicas. E a estrutura do futebol feminino é igual à do masculino, que eu digo assim, é o tamanho do campo, Sim, o tamanho da barra. Tu acha que, do ponto de vista fisiológico, talvez reduzisse o campo, diminuísse, sei lá, alguma coisa assim, melhorar, ajustar? Tá falando das medidas do campo, Estrutura tempo de jogo, tudo isso, né? Tudo isso. Acho que teria alguma coisa que seria interessante para ajustar o futebol feminino para ser mais eficiente ou para, sei lá. Pronto, eu entendi tua pergunta. Os GPS, ou então os sistemas posicionais, que agora também fazem por câmeras, né, não somente por GPS, eles já estão provando que a gente está conseguindo, pelo menos nas métricas principais, até se igualar ao futebol masculino. Se você vê um tempo, uma distância total percorrida, normal é uma mulher percorrer 9, 10, mas tem mulher que percorre 12, assim como um homem. E tem homem que percorre 8, 7, dependendo da posição. Então, tempo total, potência, a gente consegue. Se você for ver um jogo de futebol feminino, o jogo hoje em dia já está fluindo assim como o masculino. Obviamente, nos jogos de Série B, né, Série C, são mais complexos. Mas jogos a nível europeu, jogo de seleção, você já vê que já está tudo muito fluido. Eu acho que não existe necessidade da gente fazer ajuste no campo, no tempo de jogo. As meninas se adaptam bem. Agora, quanto mais estudos, melhor. Essa Copa do Mundo agora vai ser um laboratório. Principalmente para os fisiologistas, né? A gente já teve os dados da última Copa do Mundo e essa agora vai ser um novo laboratório. Quando terminar, a gente vai ver os produtos da Copa do Mundo, não é? Qual foram as métricas de quilometragem total, aceleração, desaceleração, os tu acha índices que vai de ter impacto. alguma surpresa aí? Alguma coisa que tu espera que vai ser muito diferente? Eu acredito que vai ter muita mudança. Inclusive, quilometragem total, o desempenho das atletas, porque as últimas métricas da última Copa do Mundo de 2019, né? É isso mesmo, 2019, a gente viu que sempre nos 15 minutos finais do primeiro e do segundo tempo a gente tinha uma queda de desempenho, no geral, das atletas. A tendência é que agora a gente consiga ter uma manutenção, de tanto que evoluiu a preparação física, a preparação de performance, não somente física, né? E a parte no contexto geral, né? A psicologia, a nutrição. A gente acredita que a gente vai ter métricas melhores, eu espero. Quando tu fala dessa métrica, tu tá falando específica para o Brasil ou... Geral. Geral. Porque sempre sai relatório, né? Aí os relatórios das seleções, eles mostram quais são as seleções que percorreram maiores distâncias. Foram as que se desgastaram mais ou desgastaram menos? As que ganharam ou as que perderam? Mas tem as métricas do Brasil também. Mas aí tu falou que está tendo mais investimento. Está tendo mais investimento no mundo todo. Assim, tipo, Estados Unidos eu acho que já sempre teve. Não deve ter aumentado, né? Com certeza a ideia é sempre aumentar. Mas eu acho que o mundo inteiro está começando a... melhorar em relação ao futebol feminino. Mas o Brasil está crescendo mais essa questão de investimento. Melhorou muito, mas precisamos melhorar ainda mais. Precisamos muito mais, né? Por exemplo, um GPS, a gente tem 2 GPS para o feminino, mas agora a gente tem 4 categorias. Então não seria ideal a gente ficar revezando o GPS entre o 20 e o 17. Então, vai que já tenham comprado, eu não sei, né? Os 4 GPS para as 4 categorias, mas ainda precisamos de mais, sempre mais. A gente tem o Palmeiras como um grande exemplo de escola de preparação física e fisiologia. E o Flamengo também, né? O Flamengo tem um dos melhores GPS, que é o da Vimo. E o Palmeiras tem um centro de excelência, até para treinamento dos atletas, que assim, é incrível. Se vocês tiverem a oportunidade de olhar depois, olhem, né? Por isso que o Palmeiras está onde está. É investimento que o pessoal fez.
Como é esse GPS? Como é que eles funcionam? O sistema de posição global, né? A gente coloca, o pessoal até fala, o atleta tá com a camisetinha, na verdade não. Ou é aquela camisetinha ou é uma fita que a gente coloca esse sistema de posição global aqui atrás ou aqui na frente e nós ficamos com um tablet. Depende do tipo do GPS, né? Tem um Catapult, tem um Polatin Pro, tem um Vimo. Quanto mais, digamos que, mais cara a tecnologia, maior a quantidade de métricas que ele gera, né? Tem GPS de 25, 27 métricas e tem uns que geram mais de 200 métricas. E a gente vê frequência cardíaca, velocidade em metros por segundo, tempo total de treino, aceleração e desaceleração, se você acelerou e desacelerou no tempo correto, o quanto a distância total percorrida, as ações em alta intensidade, que é até 20 km por hora, os sprints, que é acima de 21, 22 por hora. Então, tem muito dado para treino e para jogo, para um GPS, né? Não é à toa que acho que vocês devem ver. Após uma partida, o pessoal, às vezes, fica correndo no campo. São os reservas que não cumpriram a quilometragem total e estão só ali, para lá e para cá, para cumprir. Eles têm que cumprir uma... Tem uma quilometragem, então vocês sabiam disso ou não? Não. Eu tô sentindo pena agora. Imagina o cara, terminou o jogo, agora tem que correr. Ontem mesmo, no jogo do Sport com Vitória, né, que aconteceu, aí o pessoal do Vitória ficou correndo no campo, né, para lá e para cá, para cumprir. Aí talvez o nosso fisiologista Hinaldo tivesse outra estratégia para os meninos, né, mandasse por fora. Mas cada fisiologista com a sua própria estratégia. Tem que bater. É para bater quanto? 11. Aí a gente vai lá e corre até cumprir 11 quilômetros. Caramba. Todo 11 quilômetros? Não, tô dando um dado assim, aberto, né? Mas, de acordo com a meta que foi proposta, os reservas têm que manter o nível. Imagina, o titular correu 9, 11 quilômetros e o reserva só aqueceu, aí ficou 1,5. Se eu precisar dele com desempenho, até a parte de monitoramento de carga, né? Com desempenho alto eu não vou ter, porque ele vai estar abaixo dos outros. Então, a gente tem que equiparar. Nem que se for correndo, ou seja lá como foi a estratégia do fisiologista. Mesmo que seja intensidade diferente? Não, ele diz. Vocês vão correr nesse passo, nesse pace, nesse tempo aqui, nessa velocidade. Entendeu? Isso é pra quem fala que o reserva não faz nada, né? Não jogou, não fez nada e tá recebendo salário. E olha que os times maiores têm time A, time B, que é o reserva, e o time C, que são os não relacionados, né? Que também fazem trabalho por fora para equiparar as métricas. Tem que estar todo mundo à disposição. Não, mas eu não sabia não disso não. Fazia ideia disso. Durante, assim, pós-jogo já tem que fazer. Eu pensava que eles tinham que fazer o treinamento igual a todo mundo no treino, né? Mas lembrando no jogo... que é opção, né? O time do Vitória fez lá. O Sport não fez, mas também a pressão foi muito grande, né? O pessoal desceu, mas poderia ter feito. Entendeu? Pode ir num vestiário, pegar uma bike e pedalar. Entendeu? Depende da estratégia do fisiologista. E o fisiologista... Então é tu que manda. Vamos lá, qual é a esfera do futebol? Não somente do futebol feminino, né? Quem manda mesmo é o treinador. Não é? A gente fala, diretoria e tal. Pensando na hierarquia, o treinador é que tem que realmente dizer até para o fisiologista quais são as métricas que eu quero. O que eu quero trabalhar. Né? Eu quero isso, isso e isso. Eu vou lá e entrego para ele dentro das minhas possibilidades de equipamento. Não é? Mas aí temos o treinador e os seus auxiliares e tem toda a equipe, se possível, né? Tem gente que não tem isso tudo, né? Aí tem o preparador físico, que hoje em dia se chama preparador de performance atlética, que você não prepara somente o físico, né? Você prepara o contexto do ser humano como um todo. Aí preparador de performance atlética, fisioterapeuta, fisiologista, nutricionista, analista de desempenho, aí todo mundo ali está junto para um contexto maior. Mas sim, eu digo... geralmente, né, o quanto de carga ideal seria para aquele treino e também digo se a gente alcançou aquela carga para aquele treino. Isso é feito diariamente e os relatórios são passados semanalmente. Para a gente ter esse monitoramento de carga, o controle de carga também é um termo que a gente não está usando mais. A gente não consegue controlar absolutamente a carga. A gente monitora para ver se ela oscila e tem uma boa monotonia ou se ela fica sempre linear, a gente pode lesionar ou então pecar pela falha, pelo decréscimo de ação ali, né, naquela preparação. E o que é que compete ao fisiologista, ao da performance e ao técnico? Porque... muita gente nem sabe o que é ser fisiologista, não é? O que é ser fisiologista? Filosófico, né? Que hoje em dia o pessoal chama de cientista do esporte, né? Porque, queira ou não, é a menina do computador, como o pessoal diz, né? Que eu não tenho iPad, tablet, fico com computador.
Mas ser fisiologista é um profissional que não necessariamente tem que ser de educação física. Não sei se vocês sabiam disso. Tem um fisiologista na base sub-20 que ele é biomédico. Entendeu? Já está errado. Ele é biomédico. Aí você pode ser formado em fisiologia do exercício e atuar, no caso fazer uma pós-graduação e atuar como fisiologista, se você tiver competência para essa área, não é? Então, o fisiologista é o profissional que monitora, avalia e regula. Ou seja, eu estou avaliando, monitorando e dizendo, ó, tá bom, tá ruim, vamos oscilar, vamos aumentar, diminuir. Sou eu que digo como é que vai ser o balé. E aí o tipo de intervenção vai ser já o outro, né? Na verdade, juntando com o técnico e com o preparador de performance, né, o preparador físico, a gente decide o que vai fazer semana a semana. Mas, obviamente, existe um planejamento macro. Por exemplo, agora a gente está num planejamento de intertemporada para o Pernambucano em setembro. Então, a gente tem 45 dias de planejar. Já está pronto o planejamento. Mas, semana a semana, a gente vai ver se a gente alcançou as cargas que a gente queria. Entendeu? A parte mais geral agora, com treino de força. Depois a gente vai reduzindo a carga e vai progredindo. Então, avaliação, monitorar e regular quando há necessidade de dizer para mais ou para menos. Entendeu? Puxa vida. Essa parte de ser formado, para mim é a mesma coisa de uma pessoa que faz licenciatura, faz uma pós em treinamento e quer dar aula em academia. Não, mas eu acho que... Biomédico para fisiologista. Fisiologista... É porque ela não faz nada de prescrever atividade física, ele só tá monitorando a parte do... Quando você pensa na fisiologia em si, é só monitorar mesmo. Eu pego o dado, trato o dado e entrego. Se pensar na raiz do processo, né? Mas como eu também sou da preparação física, eu acabo estando junto ali no meio, né? Mas se pensar como fisiologista bruto, é isso. Dado, analisa, entrega. Que é a competência da educação física, que a gente também trabalha com avaliação física, tudinho. Uma pessoa que é biomédica não tem a preparação para saber avaliar dentro de uma modalidade esportiva. Por isso que eu fico pensando que o termo cientista do esporte cabe melhor. Por exemplo, hoje em dia, as máquinas, né, os softwares de biomarcadores, a gente precisa coletar sangue, não é? Então, é invasivo. Até que ponto o profissional da educação física pode fazer algo invasivo? Então, exige também uma certa destreza, né? Lá no esporte, agora a gente está com análise de biomarcadores no masculino. No feminino, a gente não tem essa possibilidade. No feminino, tem algum tipo de exame de sangue que faz durante... Biomarcadores, não. Não, né? É que eu costumo fazer o CK, lactato, né? Aí, esse biomarcador novo lá do esporte, ele tem umas 7 variáveis. Não somente isso. Ele dá colesterol, que sai rápido, glicemia, lactato, CK, LDH, né? Tem alguns marcadores bem interessantes, momentâneos, que a gente tem que fazer do atleta a própria referência. Não adianta olhar o valor de referência do laboratório, né? A gente vê o basal dele na pré-temporada e vai tentando analisar. O que a gente tenta fazer no feminino? Se puderem, fazer exames por fora e eu saber o basal e depois a gente seguir analisando. Mas não temos controle por biomarcadores no futebol feminino hoje no clube que eu trabalho. A gente não tem. Mas tem algumas formas indiretas para tu avaliar algumas coisas dessas, né? Perfeitamente. Para o monitoramento de carga, eu estou utilizando a parte do PSE minuto, não é? Que a gente vê a percepção subjetiva de esforço pelo tempo que ela praticou e diversas outras perguntas que eu faço em questionários que elas respondem todas as manhãs e a gente vai conversando. A parte do ciclo menstrual também, recuperação, local da dor. Então, elas já estão bem habituadas a responderem alguns questionários que nos ajudam subjetivamente a ter dados objetivos. Porque o dado de recuperação e de esforço com o tempo de treino nos gera monotonia, strain, percentual de carga variável por semana, nos gera percentual de carga da semana, nos gera também a carga total de treino em unidades arbitrárias, que a partir disso a gente vê se passou de 1000 foi muito. Então tem como a gente gerenciar numericamente através de dados, aspas, subjetivos. Só a frequência cardíaca, o PSE, já é uma medida que, se utilizado como tu falou, exatamente. dá para diversas variabilidade medidas. de frequência cardíaca é uma coisa básica. E o pessoal acha que não é interessante usar, mas... Não, é interessante. É importantíssimo, né? Até o pessoal que tem o GPS... gigante, né? Exatamente. Várias frequências ao longo do treino. Até o pessoal que tem GPS gosta de usar. Lá no esporte, o pessoal do masculino gosta de usar a variabilidade de frequência cardíaca para ver se houve uma boa recuperação ou não, se... É interessante também. Esse controle de carga é muito interessante. E assim, antes de eu conhecer no futebol,
eu não via, por exemplo, a importância dessa frequência cardíaca. Pô, a frequência cardíaca a gente vai ver antes e depois, ver a frequência de repouso, não sei o que, blá blá blá, para o controle de limiar anaeróbio 1 e 2. É o básico que a gente vê na faculdade, né? Na prática a gente acha que não tem uma aplicabilidade tão grande assim. Eu tive uma experiência no Náutico, quando eu fui fazer pesquisa com um professor, que a gente utilizava basicamente, era a frequência cardíaca a cada período de fase nos testes, e fazia também a coleta sanguínea para ver lactato, glicose e outros biomarcadores. Mas aí só com a frequência cardíaca durante a avaliação e o PSE também que a gente pegava, era uma aplicabilidade absurda para a gente saber como é que ia fazer a pesquisa no treinamento. E aí, pô, isso para acompanhar o atleta durante a temporada toda, né? Eu não sei como é que tu faz lá, mas eu tinha preparado uma vez uma planilha para um treinador de um clube lá do Rio Grande do Sul. E aí eu pensei que ele ia vir com diversos tipos de variáveis que eu nunca conheci na vida para colocar na planilha. E aí as principais foram PSE e frequência cardíaca. Sono, como é que foi o sono do atleta. Sono, elas respondem também. Perguntas bem que a gente acha que é simples e que não vai importar na hora de fazer uma periodização de um atleta. E é Fabiano agora usa sim. muito isso, né? Fabiano usa muito isso. Bruno Simões, quando eu também tive a oportunidade no esporte. Esse treinador do Rio Grande do Sul, eu não lembro qual é o clube, foi um TCAF, o sistema que eu fiz pra ele lá foi o sistema TCAF. Você trabalhou no TCAF? Foi eu. Olha, ele desenvolveu o TCAF. Eu Tu conheço. Conhece? Conheço. Do Rio Grande do Sul lá. Não, como é o nome dele? Ele é um pouco calvo. Calvo. Eu não lembro o nome dele. Não, mas é isso. É porque eu não lembro o nome dele. Era de um clube de. Era um clube. Eu não sei se era a segunda divisão. Mas aí assim, ele colocou. Ele mandou alguns testes muito legais, específicos para futebol, mas a principal que ele pediu foi justamente essa de PSE de frequência para acompanhar, e assim, foi uma planilha enorme que eu tinha feito com várias partes, porque ele queria fazer isso justamente a cada fase do treino, e tinha o gráfico no geral, assim, a cada dia, a cada semana, a cada mês, e era com base naquilo que ele fazia a prescrição de treino. Isso aí eu não sabia que era desse jeito, eu pensei que era... Porque eu fui atleta e, principalmente no atletismo, os testes eram diferentes, não era... Tinha esse acompanhamento, mas com base na prescrição era diferente. Mas eu não sei se tu sabe que existem correntes, né? Tem gente que gosta de monitorar, tem gente que não usa monitoramento. Tem gente que gosta de avaliar, tem gente que não avalia. Existem algumas correntes no futebol. Como assim? Explica um pouquinho pra gente. Eu sou da corrente que gosta de avaliar. Tem gente que gosta de trabalhar em sistemas complexos e que diz que a prática por si só vai ser o suficiente para ele ver como o atleta está progredindo. Mas eu sou muito numérica, tanto na nutrição quanto na prescrição de exercícios. Na nutrição, tem gente que trabalha com a nutrição comportamental que não calcula a dieta, só entrega um cardápio qualitativo, sim. Não é? Eu sou da corrente quantitativa. Do mesmo modo da fisiologia. Eu sou de ter dados, eu faço avaliação, eu tenho um protocolo de avaliações com as meninas. E tem gente que julga que não é importante fazer essas avaliações. Que o dia a dia vai mostrando como o atleta vai evoluindo e ele vai moldando. Então... existem correntes, não sei se vocês sabiam, mas existem. Na nutrição eu sabia, na área de avaliação de fisiologia não tinha noção, não. Porque assim, pra mim, eu sou muito metódico, então pra mim é número. Então eu não consigo ver só com avaliar no... E aí, tá bem hoje? Não tá? Não consigo. Exatamente. Acabou de sair os novos guidelines agora, né, da FIFA, e a partir deles eu já puxei testes novos para as meninas, né? A gente fez teste de velocidade de 20 metros, o shuttle run, fizemos o ioiô, que... não tem como deixar de ser o modelo máximo do futebol feminino. Salto horizontal, salto vertical. E avaliação de composição corporal a gente faz por dobras mesmo. E até melhor, porque eu tenho muita experiência nessa parte de antropometria. E é melhor quando a gente coleta assim para um time. Obviamente, quer ter um ultrassom, Vanessa? Ia ser massa. Né? Mas... e até bom para campo, uma cadeira, né? isocinética também, né? E olha que eu tenho os dois lados para mim, né? Eu trabalho no esporte e trabalho num centro de alta performance, que é essa clínica que eu trabalho. Aí eu vejo que eu trabalho com o mais básico no clube, mas tenho acesso a uma tecnologia, assim, impressionante no local que eu trabalho. Não sei se vocês conhecem lá a clínica. Não, a clínica eu não conheço, não. Só o melhor clube do Recife, que é o esporte. Mas, que temos o isocinético lá, né? A Biodex, né? Quando tem alguma lesão, a gente vai lá, né? Vai avaliar as meninas, ver se elas recuperaram, lesão de LCA e tal. Mas utiliza também para prevenir lesão? Para prever alguma coisa? Não, a gente vai mais para ver realmente se elas estão recuperadas, aptas para voltar para o campo, né? Esse desequilíbrio quadríceps, isquiotibiais. É porque esse desequilíbrio normalmente é feito antes para ver se tem alguma
predisposição a ter a lesão também, né? Seria interessante. Eu lembro que eu fazia esse teste quando eu era atleta, só que fizeram esse teste pra justamente prever se eu teria lesão ou não, e só vieram me dar o resultado uns 2 meses depois. Nossa. E aí quando eu peguei o papel, eu já tava com um rompimento no ligamento. Oh, meu Deus do Porque céu, vocês não me cara. falaram antes. Aí... Mas veja só, a gente... Aquele ditado, quem não tem cão, né? Caça com gato, né? Se a gente não tem como levar todas as atletas para fazer uma dinamometria isocinética, a gente tinha a opção de fazer uma dinamometria isométrica. Aí a gente usou um dinamômetro isométrico com as meninas e viu a relação quadríceps e isquiotibiais de forma isométrica. E já temos mais um dado, não é? Pelo menos a gente não deixou de fazer. Fizemos, não foi o isocinético, foi o isométrico e conseguimos. Como é esse isométrico? Eu nunca vi, não. É um dinamômetro que é como se você estivesse sentado numa cadeira extensora e você coloca ele aqui na sua tíbia e você faz força de extensão e ele capta a força que você fez na extensão. Depois, o oposto. Você faz força para flexionar para trás a perna e ele capta a sua força de flexão. Aí a gente faz a razão quadríceps e isquiotibiais. O interessante dessa razão é que você caminha para frente. Então, o quadríceps ele tem que ser mais forte que os isquiotibiais. Tem que ser 60% de força para frente, 40% atrás. Aí tem gente que tem muito mais força nos posteriores. Ou seja, é um carro com um freio de mão muito puxado. Pode lesionar. E tem gente que tem muita força no quadríceps e baixa força nos isquiotibiais. É a Ferrari sem freio. Aí você pode principalmente lesionar a LCA quando você tem esse padrão. E acontece muito. Quem não tem um bom preparo, uma boa preparação física, ou já veio de uma iniciação esportiva deficiente, aí pode ter esse rompimento de LCA, ainda mais por ser mulher, né? Por quê? Qual a diferença de ser mulher e ser homem em relação a essa lesão? Aí tem a diferença fisiológica. Lembra que tu perguntasse pra mim, não teria algo que a gente poderia pensar em fazer diferente pro futebol feminino? Seria o cuidado com o ciclo menstrual. E a gente anatomicamente, nós mulheres, anatomicamente já somos diferentes em relação à estrutura do joelho. A fossa intercondilar da mulher, ela tem uma posição anatômica diferente que propicia a lesão do LCA. Não sei se vocês sabiam disso. Não. Então, a própria fossa intercondilar pode lesionar um atleta. E, quando estamos no ciclo menstrual, ou na fase pré também, já tem alguns estudos falando da fase pré, a gente tem um aumento da produção de progesterona, estrógeno, esses hormônios do ciclo. E eles geram uma frouxidão ligamentar. Então, nessa fase, a atleta já tem mais tendência... Esse termo até não é nem tão usado mais, frouxidão ligamentar, né? É como se os ligamentos realmente ficassem mais fragilizados e, a depender do piso, do que a gente for fazer lá, a gente pode levar realmente atletas à lesão. Principalmente numa pré-temporada. E o que é que tu inclui a mais, assim, na preparação, justamente com relação a essas lesões para o feminino? Aí que tá. Não tem como mudar a anatomia da fossa intercondilar. A gente tem que prestar atenção na atleta que tem um valgismo maior ou um varo maior, não é? Que é a posição do joelho. E a gente monitora o ciclo menstrual. As atletas que têm essa tendência de lesão, a gente já vê pelo teste de força, aí quando está na fase do ciclo, a gente reduz a carga delas de treinamento. Entendeu? Apliquei um treino hoje. Aí eu já sabia quem estava com essa tendência maior e já pedi para maneirar um pouquinho na carga para a gente conseguir preservar essas meninas. Quanto mais próximo de estar menstruada, menor é o volume. Pré-menstrual e menstrual, o volume tem que ser um pouquinho reduzido. E cuidado na execução. O olhar da gente é muito importante. A gente vê se ela está fazendo certinho. Porque às vezes a atleta tem tanta confiança no padrão de movimento que solta, né? Muitos acidentes acontecem pelo excesso de confiança. Então a gente, presta atenção, não deixa o joelho virar, não deixa o joelho entrar, presta atenção no padrão de movimento dos braços, no gestual. Eu sou muito chatinha com essa parte, ficar olhando bem certinho o que elas estão fazendo. Em relação a esse ciclo menstrual, vocês fazem alguma coisa em relação a tentar alinhar, né? Anticoncepcional, essas coisas. A gente está começando a planejar isso agora. Que o ideal seria fazer um alinhamento. O Chelsea usa esse alinhamento o Chelsea feminino. Está voando e é modelo, né? Então, a gente vai começar a pensar nisso agora. Quando falar alinhar, deixar todas no mesmo período? Isso vamos decidir quando a médica da gente voltar da seleção sub-15. Ela foi convocada. Maravilha. Né? Aí a gente vai decidir. Quais seriam as vantagens de alinhar? Que isso aqui seria todos no mesmo momento e aí... E a gente conseguiria aplicar uma carga linear para todo mundo. Sim. Entendeu? Seria mais interessante. Aí vamos tentar, né? Para ver se a gente consegue, pelo menos nessa parte, evitar. A gente não consegue saber quando vai ter uma lesão. A gente tenta ao máximo prevenir, mas dizer não vai ter...
Então é mais propício quando tá na fase menstrual. E um pouquinho pré e menstrual. Tem mais não sabia não. Exatamente. E tem alguma outra Tem muitos artigos sobre isso. Tem alguma outra lesão que é mais presente em mulheres do que homens? Alguma outra diferença da parte? Pronto. Mulheres lesionam mais LCA do que homens, isso é fato por causa do que eu falei, né? E não sei, a maior índice de lesão de diferença mesmo é o LCA, sabe? Tornozelo a gente tem mais fragilidade também, até por conta do próprio ciclo, não é só o LCA que é mais frágil, os tornozelos também. Mas fora isso, a gente tá lá apta para tudo, né? Agora tem que trabalhar, tem que desenvolver. Temos menos força que o homem? Temos. Temos menos resistência aeróbica que o homem? Temos, mas é moldável. Temos menos capacidade elástica? Temos, mas é moldável. Mulher tem menos capacidade elástica do que homem? Não, o homem, se ele treinado com uma boa força muscular, ele consegue ter um bom índice de impacto, né? Sim. Eu pensei flexibilidade. Não, flexibilidade não. É componente elástico. É índice de reação e impacto ao solo. Né? Até quando a gente faz o teste de salto, a gente tem esse índice, né? Que a gente consegue ver o quanto ela conseguiu reagir e quanto foi o impacto. Então utiliza essa plataforma lá para fazer esses testes? Eu uso um sistema similar, que é o MyJump, né? A gente tem que pegar... Não sei se vocês conhecem, né? Que a gente coloca o peso da atleta, a altura, o tamanho da perna dela, né? Da fossa trocantérica até o maléolo. O peso, isso, a idade e só saltar. Aí o programa mesmo já tem as próprias métricas, ele consegue dizer a velocidade que ela acelerou, o índice de impacto, é bem interessante. Né? Até acabei de gerar uns dados desse aí para a comissão. É impressionante como a tecnologia vem mudando assim, a parte da gente da educação física, porque tem muito dado, muito dado. O último podcast a gente conversou com um rapaz de Endurance, Zapaterra. De Endurance. E ele falou que tinha vários dados e agora tu tá colocando mais dados ainda na mesa, então tá ficando maravilhoso. Tá evoluindo. Por exemplo, antes a gente precisava de uma fotocélula para fazer teste de velocidade, você que é do atletismo. Hoje em dia o Photofinish está no celular, no aplicativo. A gente coloca 2 celulares e pronto. Resolveu a vida da gente num teste de 20 metros, por exemplo. Então, que bom que a tecnologia está ficando cada vez mais acessível. Não é? Hoje em dia existe um exame chamado biorressonância, que é muito novo e até eu estou estudando sobre isso para a gente aplicar lá no meu trabalho, que você coloca a mão em cima do equipamento e em 2 minutos ele faz uma leitura atômica de como o teu corpo responde à frequência que a máquina jogou. A máquina joga uma frequência, corre pelo corpo inteiro, bate nos átomos e vê que se aquele átomo está com um comportamento normal ou anormal. Aí diz, uma tendência de ter alguma anormalidade no quadril. Eu tenho, né, problema no olho. Acertou o meu problema no quadril. A gente está estudando com calma essa nova tecnologia, a biorressonância. Está tudo muito evoluído. A gente vê na história, né, quando a gente vai lá atrás de fisiologia, o primeiro laboratório que teve lá de Harvard era a análise de 1 minuto, precisava de 30 minutos antes de preparação e era tipo 10 pesquisadores para uma coisa que hoje a gente faz em segundos, né? Tem fotos lá de, por exemplo, um cara no carro, sentado em cima do carro, correndo, segurando uma sacola, enquanto o atleta está correndo com a máscara para ele coletar esse ar dele, para depois ir analisar. Então, a evolução absurda. E é a mesma coisa hoje, né? A gente, apesar de aqueles testes de antigamente, pra gente hoje ser muito simples, ainda tem testes que a gente olha assim, nem acredita, pô, tem isso? Consegue? Às vezes é mais difícil, mas daqui a pouco tempo também vai ser... vai ser muito rápido essa evolução tecnológica. Individual, né? Porque agora esses smartwatches, tem uns que estão vindo agora, tem uns que estão para vir com glicemia, e é específico da pessoa, né? Então, a análise dele com ele mesmo, ele como controle... Quero ver como é que ele vai fazer a glicemia. Será que é igual aqueles marcadores, né? É bem específico. Quero ver como é que ele vai. Eu li em algum lugar, eu não entendo bem, líquido intersticial, alguma coisa assim. Intersticial. Será que isso consegue alcançar a glicemia mesmo? Né? Vamos aguardar. Mas é aquele negócio, a primeira frequência cardíaca desses relógios foi bem ruim e foi evoluindo. Né? Então, só conseguia com a cinta. Hoje um relógio só no pulso também já consegue. Claro que tem. Claro que tem as suas características. Tem que ser um Apple Watch. Exatamente. Mas já tem de fato, né? Um que é só no pulso. Não seria... Antigamente... Você falou da coleta num saco gigante, né? Eu me lembrei de como os espirômetros evoluíram, né? Hoje em dia você consegue fazer uma espirometria, uma ergoespirometria, ou seja o que for, para qualquer modalidade, para remo, para esqui. Eu já vi vários vídeos, né? De diversos... Para frevo? Para frevo. Você pode fazer um espirômetro na musculação. Então você consegue levar para qualquer ambiente e tá bem mais fácil. Ainda bem, né? É bem evoluído. Mas assim, a gente tá falando do mundo perfeito de avaliação
E tu tá num clube que, de certa forma, é um clube que tem umas condições diferentes. Quando a gente vai para um clube de série C, D, enfim, clube de bairro, a gente não tem esse suporte, né? De tanta avaliação. Se tu fosse falar assim, pô, você que é fisiologista ou treinador, ou alguma coisa de alguma equipe de futebol, ou até para quem tá em projeto de futebol, com um clube de base, como é que seria para fazer uma avaliação, assim, de acompanhar os atletas? O que é que ele, sem ter equipamento caro, o que é que ele conseguiria avaliar? Só com o celular a gente já consegue alguma coisa, né? Composição corporal você tem que dominar, primeiramente, né? Muitos profissionais de educação física dominam e outros não é? Então, se você tiver um adipômetro e dominar, você já consegue fazer uma composição corporal boa, né? Tem um estadiômetro, você pensar em fazer um salto horizontal, que não é difícil, você precisa de cones e de marcar o chão. É uma boa, inclusive o salto horizontal é uma boa métrica para avaliar também carga de treino. Se a atleta chegou no dia seguinte, saltou menos do que ela costuma saltar horizontalmente, é porque ela pode estar possivelmente desgastada. Então, existem pequenos testes que você pode fazer com cones, fitas e já desenrolar o processo, né? O shuttle run, o yo-yo teste, que é feito com um celular apenas, não é isso, que uma caixinha de som. Então, você consegue avaliar com poucos equipamentos. Não é GPS, não é muita coisa, mas já consegue dar dados. Uma pequena planilha de PSE minuto já seria interessante, não é? Saber o que é, né? Não é só ter a planilha, é saber o que é e como usar. Acho que isso já seria o ponto principal. Tem teste específico também do futebol, né? Tem um soccer test e tem outro também, eu não lembro o nome, é bem... Aí que tá. O soccer test, ele é muito bom e fidelizado já, validado para o futebol masculino. O melhor para o feminino é o yo-yo test. Por quê? Esses já são os estudos que preconizaram, entendeu? Das últimas Copas do Mundo, dos últimos estudos voltados para a preparação física, né? E o último guia que acabou de lançar da FIFA também colocou lá como padrão ouro pra gente. Se não for a ergospirometria, o yo-yo teste. Entendeu? Pro feminino. O yo-yo teste é disparado. Eu acho que qualquer modalidade precisa de VO2, capacidade respiratória. Ele é mortal. Sempre tá lá, sempre tá lá. Pois é. Então, não é difícil você fazer um bom trabalho com pouca capacidade financeira. Você precisa ter o conhecimento. Pode vir milhões de tecnologias, minha gente. Nada vai substituir a cabeça de um bom profissional. Eu digo isso que eu trabalho numa clínica que me dá toda a tecnologia que você imaginar. É a melhor clínica do Norte e Nordeste, da parte de preparação física, fisiologia e performance. Mas se a cabeça não souber reproduzir aquele dado, vai adiantar de quê? De que serve um BlazePod, um RunScribe, de que serve um Kineo, um Kaiser. Tá falando grego aí pra mim. Tô falando grego, tá vendo? De que servem os equipamentos se você não sabe reproduzir ou até mesmo usar aquilo. É uma frase que eu sempre digo. A máquina conversa com a pessoa, certo? Mas a pessoa também tem que conversar com a máquina. Não sei se vocês entenderam. Sim. Ela me oferta dados e esses dados são importantes. Mas eu pego esses dados e aplico. De acordo com o que aconteceu naquela prática, eu vou pegar e dizer o que é que eu posso, eu posso reproduzir novamente aqui para ver o que foi bom, o que não foi. Talvez esse teste aqui não sirva para mim. Talvez essa tecnologia não funcione para o que eu preciso. Então, essa conversa entre a mente do fisiologista e a tecnologia é muito interessante e necessária também. A gente teve vários debates, assim, eu e o Felipe conversando mesmo, sobre justamente o uso dessas tecnologias. Uhum. E aí eu vou puxando para um momento que a gente está vivendo hoje, que é o surgimento do ChatGPT. Que tá abalando diversas profissões, tá todo mundo inseguro, não sei o que, será que vai substituir a gente, não sei. E aí, quando eu comecei a ver logo ele, eu tava num período que eu tava indo, por exemplo, para muita banca de TCC. Uhum. E uma das primeiras coisas que eu prezo na hora que eu recebo um TCC é ver plágio. E aí surgiu, o ChatGPT escreve o artigo para você, escreve seu TCC, sua dissertação e não dá plágio. Então, até onde era interessante e até onde não. E aí, depois a gente foi olhando mais, né, começou a surgir alguns professores da USP fazendo palestras sobre utilizar o ChatGPT de forma eficiente. Então, a gente pedia para o ChatGPT entregar alguma coisa, a gente tinha que entender aquilo para pegar aquele dado, saber transformar e aí sim colocar no artigo em alguma coisa. Pois é. E aí foi surgindo. Mas aí a gente também começou a debater até em outro ponto. Por exemplo, o Felipe falou, se eu for fazer uma prova de imuno e eu colocar lá, meu aluno ele chegou mal, dizendo que estava dolorido e disse que ia tomar um anti-inflamatório. Pô, se essa pergunta aí eu colocar no ChatGPT, será que ele vai me explicar
de acordo com a minha área, de acordo com... Então, tu vai fazer tal treino ou tal. Eu tenho que saber interpretar. Exatamente. Então, eu tenho que saber pesquisar, tenho que saber ver como é que vai ser a resposta que alguma tecnologia vai me dar. E com base naquela resposta, eu saber se eu vou utilizar alguma coisa ou não. E não necessariamente um copia e cola do que a tecnologia deu. Ele ajuda, mas não deve ser o guia básico, né? Eu acho que o ponto principal dessa inteligência artificial é a gente saber fazer a pergunta certa. Porque se você não souber fazer a pergunta certa, como ele falou, não vai a lugar nenhum. Então a gente precisa ter o conhecimento para chegar lá. E eu acho que quando a gente souber utilizar essa ferramenta bem, a gente vai ter um ganho de produtividade absurdo. A gente vai trabalhar menos, produzir mais. A frase foi bem correta. Saber utilizar bem a ferramenta. Não é? Porque eu, particularmente, eu tenho até medo de até onde vai a inteligência artificial, né? Nem sei o que vai acontecer no futuro breve. Amém. Espero que a gente não se surpreenda. Mas até o Tu acha que vai pra onde essa inteligência artificial? Aqui entre nós. Ninguém tá vendo. Não, ninguém tá vendo. Eu fiquei assustada com um vídeo que eu vi recentemente. Fizeram uma pergunta, teve um grande evento aí com 9 robôs que já são inteligências artificiais, né? Que eles trabalham para um lugar X específico que eu não sei. E perguntaram, até que ponto a gente pode confiar em vocês? Que vocês não vão nos sabotar. Aí o robô respondeu, parou, piscou umas 3, 4 vezes. Eu disse, pronto. A casa caiu. Exatamente, agora já era. Aí ele piscou umas 2, 3 vezes, ele fez, pode confiar, nós fomos criados por vocês e a gente está aqui para ajudá-los. Mas ele pensou. É aquele famoso, confia, pô, confia. Esse bilhete é verdade? Eu quero muito achar e eu te mando esse vídeo. Eu quero ver. O robô pensou, disse, pronto, se ele pensou, já era. E robô pensa, né? Agora pensa, né? Mas... Analisa, né? Ele tem o tempo de analisar as informações. Com base nisso daqui, a humanidade é assim, 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 assim. Será que a gente vai manter? Será que isso é certo? Enfim. O meu medo chega um momento que ele diz, pra que eu tô seguindo esses vermes? Eu vou ser quem eu tenho que ser. Sarah Connor, eu vou me chutar com Sarah Connor. Um Ultron do nada aí. Aí que tá, né? Até quem gosta muito de inteligência artificial, meu colega de profissão, Paulo Rossi. Salve, Paulo. Vocês conhecem Paulo? Não. Não, né? Fisiologista lá da Medical junto comigo, né? Já traz ele pra cá. Pois é, Paulo, fala pra ele, os meninos querem você lá. E ele deixa eu perguntar a inteligência artificial. Deixa eu ver aqui. Ele adora, né? Aí lá vai Paulo pesquisar. Nosso pequeno grande homem, de 1,62 m. Eu vejo uns prós e uns contras, né? Assim, a gente não sabe até onde vai, né? Mas eu não tenho tanto medo, por exemplo, com relação à profissão, alguma coisa do tipo. Porque eu vivi num período que estava também na industrialização, tudo. Eu estava lá em Suape, quando começou a chegar máquinas que estavam substituindo alguns serviços. Sim. Que eram vamos dizer, espiões, o pessoal da mão de obra mesmo e tal. E teve máquinas que demitiram centenas de pessoas das fábricas lá, mas também em contrapartida começou a surgir cursos de operador de máquina e, por exemplo, eu vi centenas de pessoas também entrando nas fábricas para trabalhar na manutenção e na programação dessas máquinas. Então, eu acho que quando surge uma tecnologia que vai tirar algum serviço de uma profissão, também surge outra que vai fazer com que tenha o apoio nesse serviço. Exatamente. ChatGPT, quem vai alimentar o ChatGPT? Os profissionais dessa área, para dizer se aquilo que ele está dizendo mesmo está certo ou errado. Exatamente, então, existe alguém alimentando aquilo. Só que talvez o pessoal já solte, né? Não sei, para ela pensar sozinha, isso é que eu tenho. Também, aí nessa parte até que ponto, né? Das máquinas que tu falou, né? Eu acredito que o ideal seria sim, substituir o que deveria ser manual, não deveria mais ser manual, que tem coisa de pega aqui, bota uma máquina, né, para fazer isso. Né? Até hoje eu penso, meu Deus, por que os aeroportos não botam uma máquina para tirar a mala do avião, ao invés de pegar o pessoal para ficar jogando as malas? Entendeu? Verdade. Uma coisa tão simples que poderia ser ajustado. Atividades técnicas, né? Atividades mais braçais, que hoje em dia nem cabe. A gente uma caneta é mais leve que uma pá. Minha mãe sempre falou isso. Tem coisas, por exemplo, já me pediram para fazer planilha de prescrição de exercício em academia. E aí, é porque eu não tive tempo, mas eu comecei até a fazer, depois desisti, eu não tava com milhões de coisas para fazer. Mas a pessoa criando no sentido de eu vou preencher a anamnese, quando eu chegar lá na planilha para botar os exercícios da academia, eu vou dizer, eu quero fazer um treino A, B e C. Aí no final da planilha tá lá só 3 treinos, no caso. E aí quando a pessoa for selecionar os exercícios que usar,
automaticamente a planilha ia dar uma lista dos exercícios que tinha para peitoral e ia eliminar os exercícios com base nas necessidades que a pessoa tinha. Então, por exemplo, a pessoa tem uma lesão no joelho, eu ia colocar ela na anamnese. Quando fosse lá para o treino de perna, ele já ia eliminar os exercícios que, de acordo com a literatura ou de acordo com que a lista que a pessoa me passasse, ele ia ser basicamente proibido para fazer naquele determinado momento. Então, era basicamente você preencher uma anamnese e no final já ter um treino pronto. Já tinha um treino pronto, né? Sem necessariamente o profissional saber prescrever ou não. Isso aí é praticamente tirar da nossa mente o poder de prescrição, né? Exato. Eu acho complexo. Por exemplo, é complexo, mas eu consigo visualizar isso nas tecnologias de hoje. É interessante. Fácil. Mas isso ia diminuir cada vez mais o nosso senso de criatividade. Também. Eu fico pensando nisso, é complexo. Não só o senso de criatividade, mas também a individualidade de cada pessoa, assim, algumas questões específicas, assim, do treino. Porque quando você vai fazer um treino com uma pessoa, tem muita questão do que ele gosta de fazer, tem uma questão do que ele precisa, tem vários... Tanta coisa no meio... Vou dizer uma coisa para vocês. Eu trabalho com consultoria de treinamento também, planilhas, periodização, eu trabalho com isso. Só que eu não uso programas. Esses programinhas que o pessoal vende para prescrever exercício, não uso. Aí você fala, mas Vanessa, por que não é tão prático? Porque ele não alcança tudo que eu sei colocar. Não tem tudo que eu quero passar. Não é? Se eu quero falar de cadência, de velocidade de execução, se eu quero fazer um modelo diferente, até em sistemas complexos, ele não alcança. Aí eu digo logo pro meu paciente, não trabalho, eu sei que é mais prático, eu mando os vídeos para você, nem que seja eu mesmo executando, não é? Mas eu mando. E quem está comigo na consultoria já sabe, né, que o meu modelo de trabalho é mais ou menos esse, entendeu? Eu tenho essa visão. Acho que a inteligência artificial vai evoluir, espero que o futebol feminino do mesmo passo, né, que evolua tanto quanto. Quer que o futebol evolua, feminino evolua igual a tecnologia? Imagina. Não, estou dizendo assim, a minha expectativa, né? Entendi, tô brincando. A gente já tem, por exemplo, nesses primeiros jogos da Copa do Mundo, a gente já teve algumas surpresas, não é? A gente tem uma Nigéria conseguindo parar a atual campeã olímpica Canadá, não é? Então, eu acredito que essa Copa do Mundo vai ser a Copa das Surpresas. A Copa das Surpresas dentro de campo e a Copa das Surpresas fora de campo também, com as análises, todos os dados que vão ser oferecidos. Eu acredito. Tu consegue ver mais alguma seleção assim que tem um investimento, tem uma qualidade técnica? Porque a gente, quando fala de futebol, a gente fala do Brasil. E quando a gente fala de fora, a gente só pensa nos Estados Unidos. Canadá também. Canadá. Só, o Canadá tem um bom investimento, até por ser, por tabela, por estar perto dos Estados Unidos e pela liga ser única. Não é? Lá é uma liga única, né? Canadá e Estados Unidos. A MLS, né? MLS, que o pessoal fala. A Inglaterra tem um investimento muito bom no futebol feminino. Sobretudo o Chelsea, que botou a Inglaterra nas costas e hoje em dia fez o resto da Inglaterra evoluir em futebol feminino. A Itália, mas não tem seleção muito boa, está evoluindo muito agora. A Espanha evoluiu muito, sobretudo com o Barcelona, atual campeão. Então, eu diria assim, hoje, as seleções que se destacariam para ganhar a Copa do Mundo seria França, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos e... Argélia, né? Ele pensei que ele ia falar Argentina. Socorro. Eu digo Brasil porque a gente, digamos que a gente merecia, sabe? Se o Brasil ganhar a Copa do Mundo Feminino, vai ser como um passe de mágica as coisas para o futebol feminino melhorarem. Por quê? Eu acredito que sim. Porque vai aumentar a visibilidade. O Brasil como campeão, ganhando a primeira estrela, última Copa de Marta, tendo o investimento que teve em cima do Brasil, para o Brasil ser campeão, e o Brasil sendo campeão, eu acho que vai abrir olhares para as indústrias, as empresas começarem a investir no patrocínio, entendeu? Cada vez mais você pegar um time feminino e fazer uma SAF de um time feminino. Mas entendeu? A nível técnico, tático e físico, merece... Aí, o Brasil ganhar Sim. a Copa, hoje em dia estamos preparadas. Eu diria que para pegar assim, uma França... A França estaria 100%, se bem que está com vários desfalques, né? Que eu digo França para mim que é referência, né? França e Inglaterra os melhores do mundo. Mas França e Inglaterra estaria 100% e a gente estaria 85%. Eu acho que daria para encarar. Não é? Dá. Com a raça brasileira também. Com a raça brasileira. Chega nos 100. Mas com a técnica correta, usando os protocolos táticos corretos e as pessoas corretas. Por isso que eu torço muito para que Pia tenha inteligência tática no momento certo e a gente consiga dobrar essas seleções, que a gente só vai ganhar com inteligência tática.
A gente só vai ganhar com inteligência tática. Que estão muito bem preparadas. Desde que não falte 4 minutos pra acabar o jogo e mande o time todinho pra frente, né? Ah, meu Deus do Ganhando de céu. 1-0. Acontece muito até no futebol masculino isso, né? Não, mas isso é do masculino mesmo, né? Da Copa. Ah, sim. Ai, meu Jesus, é verdade. Eu tô mergulhada no feminino e esqueci do nosso querido Tite e galera. Vai pra frente que é bom. Não, vou falar de masculino aqui não. É. Vamos ter feminino aqui. Nossa menina, exatamente. Vamos torcer para as nossas meninas. Inclusive, por favor, assistam os Jogos do Brasil, as meninas precisam. dessa, digamos que, como é que se diz? A audiência. Audiência, né? A gente precisa da audiência. Precisa de uma audiência maior no durante, né? De você acompanhar mais os campeonatos Isso. locais aqui, né? Que eu acho que isso O Brasileirão fomentaria da mais. Série A já está sendo televisionado. Tá sendo televisionado. Eu não acompanho muito Tá futebol, sendo nem o futebol, nem masculino. Acho. Hoje em dia a gente já consegue fazer scout, né? Porque o da primeira divisão, a primeira divisão já está televisionado. O da segunda e terceira divisão, a gente que é a A2 e a A3, né? Que se chama. A gente já passa, né? Os próprios Instagrams e YouTubes dos clubes já passam. Então a gente consegue pegar os vídeos e fazer análise. Ah, vou jogar contra quem na próxima semana? Contra o Ceará, contra o JC, contra Fortaleza. Eu consigo analisar os jogos deles antes. A gente não tinha isso no feminino, a gente consegue já. Isso é uma forma também de fomentar uma cultura, né? Porque a cultura de assistir futebol é só no masculino, é só o masculino que a gente vai para o campo, é só no masculino que a gente vê na televisão e quando vê um feminino estranho não quer assistir, né? Eu acho que também parte da cultura. Exatamente. E agora, não sei se vocês sabem, passou na televisão recentemente, os 2 primeiros públicos, né? Dos 2 primeiros jogos foram históricos. O jogo da Nova Zelândia deu 42 mil pessoas e o jogo da Austrália deu 75 mil pessoas para um jogo de futebol feminino. Isso já é histórico. Nunca teve essas marcas? Nunca teve. Nem aqui no Brasil, que a gente teve as Olimpíadas, né? Que o Maracanã ficou bem cheio. Acho que a gente não conseguiu bater os 70. Quanto cabe no Maracanã hoje em dia? Nem sei. O pessoal disse que foi a maior marca do futebol feminino, 75 mil lá da Austrália. O campo tava esborrando, como a gente fala por aqui, né? Aqui em Pernambuco, a média é quanto no jogo feminino? Do Não, futebol só pra eu entender a realidade daqui para o do mundo. Já é baixo. Eu acho que o feminino... Exatamente. A gente ficou feliz de um jogo da temporada passada que a gente conseguiu colocar quase 1.000 pessoas. Caramba. É complexo. É complexo, porque tem que criar a cultura. E eu acho que ganhando, criaria essa cultura. Mas eu vou dizer uma coisa que deixou a gente muito triste. Eu sei que a torcida rubro-negra vai ouvir. Diga. Mesmo. O Sport passou 4 jogos com um mando de campo só de mulheres, crianças e portadores de deficiência. Não sei se vocês sabem disso, né? Não. Pronto. Por causa de uma punição de um jogo do Vasco do ano passado. E houve uma mobilização gigantesca e a ilha ficou lotada de mulheres, crianças. Bateu mais de 20 mil pessoas. Aí eu pensei, por que essas mesmas mulheres não se mobilizam para bater 20 mil no jogo do futebol feminino? O que está faltando, meninas? Né? O que tá faltando? Eu lembro disso e eu lembro de ter conversado, não sei se foi com o meu professor, foi com outra pessoa que estava na academia, que quando a gente foi treinar em frente ao esporte, foi tendo um jogo desse. E aí eu até falei, eu acho massa incentivar as mulheres, crianças, tudo iam ir para jogo, mas eu sei que muita gente aí, infelizmente, muita gente daí só tá indo porque é um momento que deveria ir só mulheres e crianças e eles estão indo só para fazer a mídia no sentido de nós mulheres e nós crianças vamos porque podemos assistir jogo. Mas provavelmente quando liberar para ir todo mundo normal, mais ninguém vai. Foi só naquele momento. Sim, eu acho que se você realmente gosta, vá. Se não gosta, não vá. Não vá só por apoiar uma causa, não. Mas não vá só pra fazer a mídia de dizer que você gosta, de estar lá dizendo eu amo futebol e tal, e tá lá. Mas eu acho que também tem muitas meninas que gostam, muitos homens que gostam de ver o futebol feminino que não vão. Então, o pessoal pode dizer, falta divulgação. Ir. Falta também divulgação. Também. Tem muita coisa que a gente precisa evoluir por fora, digamos assim, né? Para não falar uma palavra em inglês. Melhorar a divulgação, melhorar como a gente vai entregar esse produto para o consumidor, torcedor do esporte, né? Eu sei que precisa, mas podia pegar esse embalo, né? Do que as meninas fizeram lá, não é por força, né? Não é para mostrar força. Então vamos lá, vamos tentar ver como é que a gente faz no feminino. Vai. Eu acho que hoje as pessoas estão... Vou ser cancelado, mas as pessoas É bom.
as pessoas tendem a buscar mais lacrar. Por exemplo, chegando perto de uma Copa do Mundo, muitas pessoas começam aquelas polêmicas. Marta tem que ganhar a mesma coisa que Neymar, vamos assistir futebol feminino, e aquela força, aquela vontade, vamos assistir. Aí termina o campeonato, ninguém quer saber mais de nada, só durante Foi só um momento. Foi só um momento. Elas estão só querendo lacrar mais do que fazer aquilo do dia a dia, de como foi, quem é o campeão brasileiro feminino? Quem é o campeão brasileiro masculino? Se eu fosse chegar na rua e perguntar isso, a maioria das pessoas iam saber o masculino e não o feminino. Quem é o campeão brasileiro feminino? Não sei. E aí, sabe? Uma vez eu fiz essa enquete. Eu não sei o masculino, acredita? Quem é o Flamengo? Palmeiras? Não sei, eu não acompanho futebol, Eu sei não. que o feminino é o Corinthians. É Flamengo ou Palmeiras o masculino? É um dos... Me pegou também, ó. Eu Tá também vendo? não. Eu sei o feminino. Tá vendo? Aí, ó. Deveria existir mais pessoas. Mais uma vez eu fiz uma fizesse- enquete assim, eu botei qual é o time de Neymar, e todo mundo já sabia, Paris Saint-Germain, no tempo que eu fiz. Qual era o time de Marta, ninguém sabia. Ninguém sabia que era o Orlando Pride. E eu sei que tinha gente que saía do story, ia pesquisar, voltava lá pra marcar, pra dizer que o feminino também todo mundo sabe. Porque eu sabia que algumas pessoas daquela lista que eu vi, eu sabia que eu já tinha perguntado antes, pessoalmente, Sim, e a pessoa não sabia. Olha só, espertinho. Vou pesquisar aqui quem é o campeão Masculino, né? masculino. A Eu pessoa não sei. marcava lá e dizia, não, eu sei. Aí, Vamos lá, o campeão feminino da primeira divisão disse que é o Corinthians. O campeão feminino da segunda divisão acabou de sair. Alguém sabe quem foi? Se não sabe da primeira, imagina a segunda. Foi o Red Bull Bragantino. não sabia nem que existia um time chamado Red Bull. Tem. Isso aí eu sei. Isso aí eu... Exatamente. Não, é só horrível. Foi a Eu não competição acompanho que a não gente futebol. tava, Não. né? A gente do esporte, a gente não conseguiu passar de fase. Ficamos na segunda divisão, não caímos para a terceira, mas também não passamos de fase para seguir em frente na competição. E tudo bem. Para ano que vem a gente se planeja melhor, vai mais forte. E no Nordeste é mais difícil o futebol feminino? Com certeza. Aqui no estado a gente tem o esporte, tem o náutico, tem o ferroviário do Cabo, o Ibis e, não sei, o Santa Cruz montou um time e fechou. O Retrô não montou um time agora. Né? Então, era para os 4 grandes, que hoje em dia a gente tem que falar que são 4 grandes, né? Que o Retrô hoje em Esporte. dia... Esporte, Aí depois vem Santa Cruz, Náutico e Retrô. Não em ordem, tá, minha gente? Estou falando aleatório. em ordem, gente. Mas, pô, deveria ter um time... Não sei se vocês sabem, mas os times femininos do pessoal da primeira divisão masculina só existem porque é obrigatório. Vocês sabiam disso? Como repete? O feminino só tem porque é exatamente. obrigatório. Se o time masculino tiver na primeira divisão, é obrigatório ter um time feminino. É obrigatório. Não é porque o clube quer ter, é porque a CBF obriga. Isso é triste. Eu quero que chegue um momento em que não seja obrigatório. Mas ainda O certo assim. era que não fosse obrigatório, só que precisa obrigar para que crie essa cultura de ter, né? Agora o melhor ainda seria ser obrigatório e obrigar a assinar a carteira de todo mundo, fazer tudo bem certinho. Aí seria melhor ainda, né? Mais ferrenho No ainda. masculino todos são fichados, no carteira fechada. Mas No aí feminino é diferente, É. mas não tem lei nenhuma que diga que é obrigado, não. As leis estão melhorando. Não sei No até- masculino é obrigado. É, obrigado, né? Contrato de trabalho. Eu acho que não precisa ter uma regulamentação. Eu acho que as pessoas deveriam buscar o que gostam, né? Se eu busco futebol feminino, o futebol feminino vai acabar tendo mais retorno financeiro. Se tanta gente que diz assim que gosta de futebol feminino, eu tô sendo o contra do Não, dia mas aqui. vá, diz. Não, mas eu realmente acho isso, que eu gosto do livre mercado. Se o futebol feminino dá tanto retorno, ele tem que ganhar tanto. Não tem que ganhar. Sim, de acordo com o retorno. A CBF, ela manda valores para o clube passar para o feminino, né? Mas eu acho que deveria partir pro futebol feminino crescer, eu acho que deveria partir do público acompanhar mais. Também. São Mais vários do que contextos. qualquer outra coisa, deveria ser as pessoas, o afegão médio, ir lá assistir o futebol feminino. Aí vem o outro lado, né? Quanto mais a gente joga na mídia, maior a tendência das pessoas Claro. quererem ver. Então tá tudo ligado. Mídia, investimento, patrocínio, a pessoa. Então, se esses 3 eixos melhorarem, a gente consegue aumentar um pouquinho a nossa receita e, consequentemente, isso passa para as atletas. E para a comissão, Porque seja para
é um período diferente, né? Então, se tá começando agora, não vai dar tanto lucro quanto que já tá lá em cima. Então, não é interessante colocar. Mas precisa colocar ali de início na mídia para de fato crescer. Então, para chegar a colocar lá uma coisa que tá baixa, precisa de alguma lei, algum incentivo para dizer, não, é obrigado a colocar um pouco também, para começar a crescer e chegar no nível que diga, não é obrigado mais, mas os dois estão lá em cima em questão de mídia, e aí sim dá para deixar livre. Quem quiser ver. Eu torço para que não seja não seja obrigatório. Não é? Tem muitas coisas que a gente faz na nossa vida que são compulsórias, né? Obrigatórias. Então, por enquanto, algumas coisas ainda são compulsórias, mas vai chegar um momento em que não vai precisar disso. Eu espero. No MMA, tinha uma época que no UFC não tinha luta feminina. Aí perguntaram, Dana White era o presidente do UFC. Aí perguntaram pra ele se em algum momento ia ter luta feminina. Ele disse que no UFC nunca teria luta feminina. Aí chegou uma moça chamada Ronda Rousey. Que ela era esteticamente uma mulher bonita e era muito boa. Ela ganhava de todo mundo. Judoca incrível. Né? Ela era campeã olímpica, não sei se foi ela medalhista de ouro, não sei se foi prata, mas ela era medalhista olímpica. Aí, num determinado momento, ele criou a divisão por causa dela, e depois disso, ela virou a número 1 do UFC, ou 2, porque tem outro cara, Brock Lesnar. Mas aí, depois disso, o MMA feminino cresceu absurdamente por causa de uma grande estrela. Tu acha que tem alguém no MMA, no futebol feminino, que possa ser essa estrela que Ronda foi pro... Veja só, a Marta, ela é uma grande estrela. A gente tem a Rapinoe, que é a jogadora dos Estados Unidos, uma que tem um cabelo rosa, não sei se vocês sabem quem é. Sim. Pronto. E tem a Marta. Para mim, as duas são as grandes referências, né? Os Estados Unidos hoje só tem a equiparação salarial e profissional porque as meninas lutaram para isso. E Marta vai para sua acho que é a 7ª Copa do Mundo. E ela falou recentemente uma frase que eu uso praticamente todos os dias quando eu estou aplicando o treino com as meninas. Chore no começo para poder sorrir no final. E eu fico gritando isso. Chore no começo para sorrir no final. Chore no começo para sorrir no final. Então, pessoas de referência, para mim, seria a própria Marta. E Marta ganhando a Copa do Mundo. Marta, se tu ganhar, é porque eu estou profetizando. Isso, Marta. Faz esse vídeo chegar nela aí, gente. Agradece a ela depois. Agradece aqui, ó. A ela. Faz o Pix. Faz o Pix. Então, tu acha que Marta seria essa pessoa? Pelo menos pensando no Brasil, Marta é uma grande referência. Pensando no mundo, ela também com a Rapinoe, né? Porque ela é muito boa em relação às lutas. Mas eu acho que quando ela parar de jogar, que ela vai parar em breve, eu acho que ela vai conseguir ser mais referência fora de campo nas batalhas para dentro, né? Hoje em dia, ela não tem patrocínio de chuteira porque ela disse que... Não sei se vocês sabem disso, né? Da história do Equal. Não sei se vocês viram que recentemente algumas meninas ficaram fazendo assim... com os braços. Um símbolo de igualdade. Né? Para a igualdade do futebol masculino e feminino. Marta, ela recusou todas as propostas de chuteira. Nike, Adidas... porque era infinitamente menor do que pagava para o pessoal do masculino. E ela é referência mundial. Ela disse, eu vou jogar com chuteira neutra. Fim. Aí ela joga com a chuteira com um igualzinho, assim, ó, significando, eu queria igualdade. Tu acha que ela deveria receber a mesma quantidade que uma pessoa... Não a mesma quantidade, mas um valor mais justo do que ofertaram. Sim. Entendeu? Porque para ela ter feito isso, deve ter sido um valor irrisório. E ela é pra pessoa que é a número 1 do mundo, né? Ela é Marta, ela é artilheira. Ela é ainda não mais, mas ela já ganhou a mesma quantidade de bolas de Messi, não foi 6? 5 é 6. Futebol não é minha praia. Ela ganhou a mesma quantidade. Ela estava acima de Messi, aí Messi ganhou mais uma vez, né? Aí tá ela e Messi como os maiores jogadores da história. Pelé e Maradona, vocês são demais, porém, Marta e Messi... E olha que eu amo Cristiano Ronaldo, tá? Mas é porque... Eu admiro muito o Cristiano Ronaldo, porque ele tem uma disciplina e se manter lá em cima também é absurdo. Ele fez de tudo para alcançar o que ele é hoje. E Messi, ele já veio com aquilo e foi aflorado e desenvolvido, né? Tu falasse aí de Maradona e Messi, o Maradona e Pelé. Do ponto de vista fisiológico, tu acha que se eles jogassem hoje, eles estariam onde? Porque na minha cabeça eles estariam jogando no esporte. Veja só, a gente não pode comparar épocas. Isso aí, todo mundo sempre fala a mesma coisa. Se a gente pegar como era jogado futebol antigamente e comparar com hoje, é totalmente diferente. Pega um time mediano hoje e ia acabar com o melhor time, a Laranja Mecânica, da Holanda. Entendeu? Eram épocas diferentes.
O goleiro tinha ações diferentes, as linhas eram diferentes, não tinha nem a tática que tem hoje em dia. A liberdade de jogar também, né? Eles não tinham... a concentração, o pessoal bebia, fumava. Então então não tem nem como você comparar como era o processo futebol, fora e dentro de campo, com hoje em dia. Não tem como comparar. Mas pega o mesmo Pelé, o mesmo Maradona, desde pequeno, bota pra treinar, vê se eles desenvolveriam, a gente nunca vai saber, a não ser que criem um novo Pelé, uma nova Maradona, de novo assim, né? E a gente desenvolva eles. Mas a gente não tem como saber como seriam eles hoje em dia, tendo a oportunidade de se preparar como o pessoal hoje se prepara. Eu sempre falo, tem que dar a oportunidade correta. Para eles não foi dada a oportunidade, né? De talvez desenvolvesse um burnout aí também, né? Imagina, né? Pelé do jeito pressão de hoje, a mídia naquele tempo eles não tinham pressão de estar treinando. Exatamente. Ia lá e fazia. Ia lá e fazia, exatamente. Maradona lá, mano de Deus. Né? Teve até, falando disso assim, de períodos também, né? Teve, eu não lembro se foi na Copa do Mundo passada, nessa agora não, foi na passada ou na retrasada. Vai falar de masculino, que tá vendo? Teve... Fala de feminino, pô, fala de formiga. Mas é questão fisiológica mesmo, sim, porque a equipe, foi Alemanha e México, a equipe da Alemanha, o treinador, ele proibiu que todos os jogadores saíssem pra farra. Uhum. E o do México deixou todo mundo, que chegaram de madrugada, e o México deu uma pisa na Alemanha. Eita, isso foi quando? Foi na Copa do Mundo retrasada, se eu não me engano, hein? Que o México ganhou de 4-1 pra Alemanha. Olha só que coisa interessante, Foi. não é? Talvez eles precisassem somente relaxar. Exato. Então, tipo, ou... Mas aí é 880, né? Imagina, se você usa isso como protocolo, já era. Não, então, é ambiental também, né? Um fator ambiental também que influencia ali. É especificidade. O alemão não é acostumado em vamos para a farra. É um povo mais sério, mais reticente e tal. Né? E podia ter perdido do mesmo jeito, se não... Tem uma coisa que o professor Fabiano Choquito, que vocês devem conhecer, fala o tempo inteiro, né? As características da aleatoriedade, né? Tudo muito aleatório. A gente não tem noção do que vai acontecer ali dentro. A gente prepara, mas quando a gente solta aquelas crianças ali, solta o 11 e o 11, velho. Conta também com a ação. Eles agem livremente, mas não de forma libertina, né? Não é libertinagem. Então, eles têm o poder de agir livremente de acordo com tudo que foi treinado, pensado, planejado. E o que acontece lá... fica lá, né? É com eles, de verdade. A gente ajusta por fora, mas são eles o que são os atores e as atrizes principais, né? Choquito, abraço. Choquito é referência também, né? Na área de treinamento para futebol. Ele é um cara que estuda muito com a área de futebol, futsal, tudinho. Teve um congresso que eu fui que ele também estava lá ministrando um mini curso sobre isso, propostas de intervenções. Muito legal. Inclusive, se ele quiser aí conversar com a gente, vem pra cá e a gente grava também. Queremos você aqui. Já temos 2 queremos você aqui. 2 queremos vocês aqui, hein? E milhões e milhões de pessoas assistindo agora. Dá o like. Sim. Mas é porque tem as diferenças assim no futebol feminino e masculino. Eu gostei de uma coisa que vocês falaram, né? Fala de Formiga. Formiga parou de jogar com 42 anos, mesma idade de Zé Roberto, né? Que parou de jogar também com 42 anos. Se eu errei a idade, gente, perdão. Mas eles foram bem longevos, né? Então, como foi a vida deles? Como é que eles se cuidaram para chegar jogando em alto nível com tanto tempo, né? Eu acho que Cristiano Ronaldo chega nessa... Ele tá com quanto? 38, 39? Eu acho que é 37. Não sei. Eu posso olhar 37, aqui. Vai. Chat GPT. Vamos conversando aí, Então, mas assim, é justamente Formiga, isso. Ela não teve o mesmo preparo que Zé Roberto, mas ela conseguiu, ao longo dos anos... O estilo de vida. Passar copas e copas e ela conseguir seguir jogando... 38 já, tá vendo? E Formiga conseguiu se sobressair e continuar jogando por muito tempo. Inclusive, Cristiano Ronaldo, queremos você aqui. Como você cuida do seu corpo, né? Porque às vezes você tem... Eu tô usando muito outros esportes para comparar, mas você pega o tênis, Djokovic acho que tem 36, ainda tá ganhando bastante grandes slams. Então ele cuidou muito bem do seu corpo, que ele disputa com os novinhos hoje em dia. Cristiano Ronaldo é isso. Você vê fisicamente, ele se prepara bastante, assim, outro nível. Físico e mental. Eu acho que hoje em dia o futebol também é mental. Né? Vamos valorizar a psicologia esportiva, porque, nossa senhora, se você pode preparar tudo para aumentar o desabar. Você prepara a fisiologia, faz a preparação física, faz todo o arranjo da equipe. Se a pessoa não tiver com a cabeça boa, se a atleta não tiver num bom dia, ela vai desabar. Eu já tive atleta que saiu de campo chorando, não porque estava doendo cãibra, porque ela chorou porque ela saiu, porque ela queria continuar a jogar. Aí eu, certo, ok, mas a gente precisa ter um pouco mais de controle mental para esse ponto. Mulher é diferente nisso, né?
Diferente. Diferente. Tem que ter um controle. Assim, você tem que ter uma equipe psicológica, né? Psicológica. Os dois precisam, masculino e feminino, só que com características diferentes. Sim. Eu acho que as atividades de trabalho... É treino mental que eles falam, tá? Os treinos mentais que são feitos para o masculino também podem ser feitos para os femininos, mas cada um com as suas especificidades. O psicólogo vai olhar, esse grupo de meninas aqui, eu preciso fazer o quê com elas? Vai lá e faz. Entendeu? Existe treino mental também. Eu acho muito importante. Ficava vendo, acho que Bernardinho era técnico da seleção masculina. Uhum. E ele era, nos clubes, ele trabalhava com o Rio. Com a feminina. Era bem diferente, como ele tratava um como a outra. Mas ele já era grosso nas duas, mas acho que com a feminina ele era menos grosso. Ele era menos grosso, porque ele sabia a forma como agir. Deixa eu dizer uma coisa interessante para vocês sobre isso. Eu joguei futsal minha vida inteira, né? Eu sempre fui um atleta mais sensível. E até hoje eu sou sensível, né? Eu sou virginiana, ascendente de Câncer, então eu sou sensível. Né? Eu sou metódica, sensível. Metódica, sensível. E o meu treinador de futsal, ele era muito grosso também. Muito grosso. Só que ele sabia que se ele gritasse comigo, eu não ia render. Aí chegou um momento no time, foi engraçado, né? Ele deu um esporro na minha colega do lado. Virou pra mim e fez: mas veja só, Vanessa, tá tudo certo. A gente vai conseguir fazer se você fizer tal movimentação bem calminho. Quem olhou da arquibancada deve ter morrido de rir. Porque ele gritou e virou e falou calminho comigo. Porque ele sabe que se ele gritasse comigo, ia rolar uma lágrima, eu ia pro banco e não ia rolar mais. Acabou que ele me instruiu com calma. Eu fui lá, fiz a movimentação, fiz o gol. Ele era 1,90 m. Ele me pegou, parecia um pacote de pipoca assim. Me levantou, ou seja, é como tratar cada um. Tem atleta que você pode gritar e ele é uma pedra. Tem atleta que se você falar um pouquinho mais alto, acabou o jogo daquela menina. Aí você tem que ter essa noção. Até no treino mesmo. Se acontecer alguma situação de treino, algumas pessoas não estão nem aí. Outras choram. Aí tem que ter um trabalho psicológico também em cima disso, né? Eu dou um valor imenso a isso. Eu estudei muito questão comportamental, comportamento agressivo, tudo na graduação. Meu TCC foi com base nisso também, na parte de lutas. E eu queria já saber, isso foi uma coisa que eu ia perguntar, era sobre como era essa preparação psicológica com a equipe feminina lá. E também atrelado à fisiologia tudinho, porque assim, o feminino, ele vai todo dia para treinar. Como é a frequência assim de uma preparação no time feminino? Pronto, ou se tem diferença com o masculino também, né? Hoje a gente já treina diariamente, não de domingo a domingo, a gente treina de segunda a sexta. Ano passado a gente não treinava todos os dias. A gente treinava 3 vezes por semana, por vezes 4. Aí era 3 vezes mais um jogo, dava 4 estímulos. Ou então 4 vezes mais um jogo, 5 estímulos, né? E isso impacta, queira ou não, né? A quantidade de dias para você treinar e de períodos, manhã e tarde, né? Que a gente treina só de manhã, impacta no volume total da semana, na carga total de treino. Não é? E o fato das atletas não serem profissionais, de elas trabalharem em outros lugares, também dificulta o gerenciamento do monitoramento de carga, né? Mas, antes a gente tinha uma psicóloga, agora a gente está correndo atrás de conseguir uma nova psicóloga, a gente está sem psicóloga agora, mas quando a gente tinha, o esporte ele foi infelizmente caindo de divisão. Quando deixou de ter o investimento, em 2017, se eu não me engano, aí a gente caiu para a 2ª divisão, depois caiu para a 3ª divisão no feminino. Aí a gente montou uma boa comissão, foi quando eu cheguei, montou uma boa comissão. Agora vai. E a gente subiu de divisão. Foi até o meu trabalho de TCC da USP, né? A campanha do acesso. Né? Hoje a gente ficou em 3º lugar no brasileiro da 3ª divisão e por um gol a gente não foi para a final. Então, com as limitações, com o acompanhamento psicológico, Carla, você é fera, você sabe, Carlinha. E com Queremos você de brincadeira. Pode trazer, ela é excelente mesmo. Não, e é um debate que eu quero muito fazer sobre psicologia do esporte aqui. Ela ia render muito aqui, tinha muita coisa para falar. Né? Que ela trabalha com taekwondo também, ia ser bem interessante. Perfeito. Né? 2 áreas diferentes. Então a gente juntou, fez uma comissão forte, um grupo forte, um elenco forte, e a gente conseguiu subir de divisão. Agora a gente se manteve e agora a gente já consegue ter mais equipamentos, a gente consegue treinar todos os dias, estamos com mais solidez. A gente vem forte para a próxima temporada. A partir desse novo planejamento, a gente já está melhor do que éramos antes. Mas sim, treinamento diário é fundamental, para a gente ter uma constância. As maiores equipes, por vezes, treinam 2 turnos.
né? Não todos os dias, mas treinam 2 turnos. E queira ou não, se a gente for comparar, o volume de uma equipe dessa é muito maior do que um volume de treino de uma equipe que treina só 5 estímulos pela manhã, 4 estímulos pela manhã. Quiçá 3, que a gente fazia só 3, né? Aí no produto final, às vezes a gente não alcança. É porque quando tu falou questão de, por exemplo, serem profissionais, ter a carteira fechada, tudo, eu fiquei pensando nisso. Pô, a pessoa tem que trabalhar por fora, complementar a renda, por exemplo, se manter como atleta. Se manter como atleta já é absurdamente difícil quando você tem total apoio para viver só daquele. Imagina quando você tem que fazer outra coisa na vida, quando você tem que trabalhar para sustentar. E aí tem preparação física, tem treinamento tal, tem preparação para prevenção de lesão, tem que ir para musculação também, X vezes na semana, atendimento com o psicólogo da equipe. É muita coisa para você e ainda tem o fator da mulher, né? Que às vezes a mulher, ela é dona de casa, é mãe. Que tem atleta da gente que é mãe. Aí complica, né? E complica pra caramba. Tem essa atleta que é mãe, ela passou um tempo dando de mamar e eu não podia colocar certos suplementos pra ela porque passava pra a filha dela. Bebezinho assim, do nada. Não, dava constipação. Dava constipação em Alice. Beijo, Amanda Leite, ela sabe aí, né? Então... Amanda Leite. Queremos você aqui. Né? Mas ela é uma atleta renomada, acho que ela conseguiria falar muita coisa com vocês também. Então, assim, tem os fatores também nisso, né? Além do ciclo menstrual, se a atleta for mãe, né? A nossa médica, ela é mãe recente também. Carrega a Larinha debaixo do braço para onde tem que ir, a pirrainha faz junto. Então, eu quero engravidar. Quando eu engravidar, eu vou ter que abandonar o futebol? Não queria, né? Eu queria que pelo menos eu pausasse um pouco e depois eu pudesse levar minha filha quando eu fosse dar a minha sessão de preparação física. Não é? A mulher tem que ter essa inserção e permanência no futebol até quando ela decidir ser mãe. É complexo, né? E aí tem gente já criticando agora, se quer ser mãe não vai ser atleta. O atleta é humano também, não tem pra onde correr não. Pois é. Se você romper o LCA, você vai ficar um ano parado e você é homem, ninguém vai questionar. Não é? Tem essas vertentes. A cara dele de interrogação. Teve até uma confusão agora, não foi com o jogador do Corinthians, porque ele tá lesionado, tá um tempo sem jogar, e aí foram atrás dele porque ele tava recebendo do clube e sem estar jogando. Luan. Exatamente. Tem isso também, né? Então, acontece. Gravidez é só uma coisa da vida normal, que também precisa se afastar e pode faltar normalmente. Depois volta. Gravidez é bem complexo, né? O assunto é que acho que é uma das coisas que mais não atrapalha a vida profissional. Tem um estudo do Federal Reserve lá dos Estados Unidos que tem muito essa discussão de salário de mulher e homem. Aí compararam o salário das mulheres e homens, assim, acho que de 30 anos. Aí era bem parecido, acho que o da mulher era até um pouco maior, só que nessa situação sem filhos. Isso aí quando coloca no geral, com né? Todas as profissões. Isso, todas as profissões. Aí sem filhos, 30 anos, aí o da mulher é um pouquinho maior do que o homem, pouca coisa. Aí quando coloca com filhos, aí já abaixa. E quanto mais velho também, abaixa mais ainda. Então acho que é uma das questões que mais... Um trabalho mais generalista, né? Atrapalha a vida profissional. E eu acho que se fosse buscar uma equiparação, teria que ter alguma coisa que... E o pior de tudo, quando a gente fala alguns pontos, o pessoal pensa que é vitimismo, né? Ontem mesmo eu ia publicar uma coisa, eu pensei, não, o pessoal vai me chamar de vitimista. Peguei e não publiquei. Né, falando justamente sobre isso, né? Das oportunidades que as mulheres têm e que os homens não têm. O que eu ia publicar... Agora eu vou ser cancelada, sério? Não, eu vou ser antes de tu. Felipe, podem cancelar, Felipe. Era mais ou menos assim. Quando um homem fala, todos sentam para ouvir. Quando uma mulher fala, dificilmente isso acontece. Aí, foi uma grande escritora que falou isso, aí ela foi cancelada. Não é... Eu já passei por isso na minha vida profissional. E é chato. Tipo, quando você quer falar alguma coisa, tá num coletivo ali e você não consegue falar. Vários homens falando. Eu já passei. Parece besteira, parece vitimismo, mas já aconteceu. Já aconteceu. Mas a gente tá conseguindo o nosso espaço cada vez mais, não é? Às vezes eu prefiro realmente me resguardar, fico caladinha. Quando me dão uma palavra, eu vou lá e falo. E assim sucessivamente. Tá tranquilo. Com o tempo também, né? A gente sabe que isso acontece. Às vezes tá em grupo lá e o pessoal fala, mulher falando, deixa pra lá. Às vezes chega um certo tempo que um determinado grupo, quando uma mulher fala, as pessoas já dão mais atenção, porque sabe que aquela pessoa não vai falar, que aquela pessoa tem autoridade para falar de determinado assunto. Então, eu acho que isso também vai da cultura, né? Aí, tipo,
tem que estar falando também, porque se a gente ficar com medo de falar qualquer coisa e achar que o pessoal vai vitimizar, a gente acaba exatamente. guardando tudo pra si e depois ter que fazer terapia, né? É muito complexo isso. É complexo, mas, por exemplo, complexo. eu aplicando um trabalho em campo, aí passa um pessoal de outra categoria, masculina, e faz, eita, olha só o trabalho que ela tá fazendo. Tipo, normal. Um trabalho normal de preparação física, não é um trabalho... Não sei se vocês entenderam a pegada da no sentido de, elas treinam. Elas fazem aquilo. Elas conseguem. Claro que a gente consegue. É mais difícil, mas a gente tá lá, na luta. Não é? Acho Acontece. que na ignorância também, né? Quando a pessoa já é mais estudada, sabe que tem a preparação física no feminino também, a pessoa não passa e solta uma palavra dessa. E tem muita coisa ainda acontecendo assim no futebol. Eu tenho muitos anos de trabalho no futebol, um homem falando. Né? E eu tenho poucos anos, mas tenho uma carga teórica muito grande, né? Eu já sou formada há quase 14 anos. E tenho as minhas especializações. E já há 3 anos tenho aprendido muito com a prática. Não, mas eu tenho muito tempo. Tá ok, porque a gente não senta e você passa a sua experiência prática, eu com a minha experiência teórica, e a gente forma algo legal. Entende? Aí senta a Vanessa com esse cara que sabe muito. O que é PSE, o cara, o que é do pneu do carro, eu boto 40 libras. Você não sabe o que é o PSE. PCR? Né? Aí proteína C reativa, ponto de compensação respiratória? Não sabe, né? Aí... Acontece. Mas aí ainda tem alguns dessas pessoas assim que a gente vai desmistificando e mostrando que a gente só está querendo chegar para somar, não quer tomar o lugar de ninguém, a gente quer agregar, a gente quer ser como qualquer outro profissional homem. Chegando eu queria muito, já temos uma médica mulher na equipe do Corinthians masculino, né? E quem sabe as coisas vão melhorando e a gente consegue ver cada vez mais mulheres no masculino e de forma naturalizada. Né? É o meu desejo, chegar e ver uma preparadora física. Imagina, vou pegar um time aleatório. Cruzeiro. É uma preparadora física dos homens. Não existe isso ainda. Já perceberam que não tem? São todos homens. Não tem, pode contar. Mas aí, sei lá, eu não quero defender, mas eu sou aqui o lado negativo. Cancela. Eu sou o policial mau, ele é o policial bom. Tá. Quando a gente chega na educação física, a maior parte das pessoas que fazem educação física, boa parte são homens. Sim. Aí você pega a parte dessa parte do total, quantas pessoas gostam de futebol? Aí também a maior parte são homens, então acho que tem um direcionamento aí. Eu também sou formado em comunicação social. E lá em comunicação social tem uma predominância maior de mulheres. Então em algumas profissões, de fato, também vai ter mais mulheres ali. E aí o que a gente conversou bastante é criar a cultura do esporte para a mulher. Então, eu acho que teria que levar essa cultura para depois ter essa divisão, ter uma fisiologista mulher, uma preparadora física mulher. Acho que deveria ter mais profissionais capacitadas mulheres para ir... Eu acho que eu falei besteira agora. Não falou não, eu acho que as mulheres estão criando coragem agora. Sim. Porque eu passei vários anos sem coragem. E essa fala pode ser a fala de um monte de meninas aí que queriam fazer, mas diziam, eu não vou conseguir mesmo. Não vou conseguir, para que tentar? E eu pensei isso por muitos anos. Então, Virou nutricionista por causa disso. Virei nutricionista por causa de um não, né? Então, hoje eu estou aqui, insistindo ainda, tendo paciência com o processo. Porque eu ainda não cheguei onde eu quero. Eu ainda quero ver muito... Onde é que você quer chegar? Eu quero o Sport Recife feminino de volta na primeira divisão, que é um time grande e não exclui o futebol masculino. No futebol feminino, o Sport Recife ele é referência. É como o Corinthians, entendeu? É como o Palmeiras hoje, mas sempre foi grande. Depois que o clube parou de investir, a gente caiu. Então eu quero colocar de volta o Sport Recife feminino onde ele tem que estar, que é na primeira divisão e jogando bem contra os grandes. E depois que eu fizer isso, se tiver alguma oportunidade de carreira de eu seguir em algum outro clube, trabalhar no masculino, talvez, não é? Enfim, o que a vida me trouxer. Já tive oportunidades de deixar o esporte e não deixei. Porque eu tenho meta com essas meninas. Foi porque ia pro Santa Cruz. Cruz Não era. Mas tive Mas oportunidade. ela tá falando de ir pra outro clube. Outro clube. Não Santa Cruz. Foi um clube bem... Foi um clube bem... Não, tive oportunidade.
tanto para ir para um masculino quanto para ir para um feminino. E eu continuo na luta com as meninas. Continuo na luta. Porque para hoje, para o que eu preciso para sobreviver, eu teria que ter um recebimento X. Que eu não sei se ainda com o futebol feminino eu alcançaria só vivendo dele. Como você falou, né? A gente tem compromissos. Então, eu queria um dia, quem sabe, conseguir realizar o sonho de eu acordar e dizer, hoje o meu único trabalho é ser fisiologista ou nutricionista ou preparadora física de um time e não precisar pensar em mais nada. Eu estou trabalhando exclusivamente com aquilo. Isso seria a minha vida perfeita. Até o clube ganharia mais, né? Porque tu ia se dedicar Porque eu mais me dedicar ali, a exclusivamente. preparação ia ser outra coisa Exatamente, também. exatamente. Agora, o que o futebol me reserva, eu não sei. Vamos ver, né? As cenas dos próximos Deixa a bola capítulos. rolar. Aqui não falta... Para ter um time grande, vou pensar, falar do masculino, aí depois a gente transfere pro Fala do feminino. masculino não, fala do feminino. Não, é só Deixa ele formar a ideia dele. Formar a ideia para ir pro feminino. Porque quando a gente chega no masculino, a Série A do masculino, por exemplo, ele tem 20 times. Sim. O Campeonato Série A tem 20 times. Dentro desses 20 times, a gente tem uma cultura, assim, aspas, que você vai ter lá os 4 grandes de São Paulo, os 3 grandes do Rio, os 2 grandes de Minas Gerais, não sei o quê. Tirando esses muito grandes, a gente sobra, sei lá, 6, 7 vagas. Sim. E dessas 7 vagas, distribui para todos os restos dos clubes médio porte, para os pequenos, por aí vai. Uhum. E aí, o Nordeste, a gente tem uma dificuldade muito grande, que a gente acaba disputando pouquíssimas vagas. Tô entendendo mais ou menos o que eu tô querendo dizer. E quando a gente vai ainda no micro, mais ainda, a gente chega aqui no masculino. Esporte, Série B, Náutico, C, Santa Cruz, D. Eu acho que deveria ter... os times estar tudo mais próximos. A gente devia criar uma cultura maior do esporte. Em prol do desenvolvimento do futebol pernambucano. Não, o que eu quero dizer é que, assim, para um time grande, um time crescer, todos os times da região têm que crescer. Só existe Cruzeiro porque tem o Atlético Mineiro. Só existe Mas eu Inter concordo com ele. porque tem o Grêmio. O Sport hoje tá dominante aqui em Pernambuco e o Náutico e o Santa Cruz estão muito lá embaixo. Ok. Chegou o Retrô agora, chegou outros times, mas eu acho que a gente precisa crescer um pouquinho mais, criar uma cultura do esporte aqui no Nordeste para isso crescer mais ainda. Existe a cultura do futebol no Nordeste. Ainda existe aqueles torcedores que torcem para times do eixo, não é? Hã? É porque eu sou do interior. Ah, sim, sim, o pessoal do interior, né? Que acontece assim, eu vou explicar. Porque meu pai é de Bodocó. Interior brabo. Alô, Vanessa Bodocó. Excelente zagueira. Não, é uma atleta que foi da gente, de lá de Bodocó. Vanessa, não. Você aqui. E lá, as pessoas... Hoje tem um pouquinho mais, mas as pessoas lá de Bodocó têm mais, às vezes, proximidade com o São Paulo do que com o Recife. Muitos caminhoneiros e até a TV. A TV antigamente era a parabólica. Hoje o pessoal tá usando aqueles gatos. É muito gato. Aí hoje dá para torcer para os times daqui, mas por conta da parabólica e da proximidade com o Sul, muitas pessoas torcem Flamengo. Exatamente. É um negócio assim. Isso só Jogo aconteceu porque o acesso era assim, por TV parabólica. Sim. Entendeu? Porque o Nordeste é muito barrista. Se não tivesse acontecido isso, eles teriam... Com certeza, mas pode ver que agora as torcidas já estão aumentando, as coisas já estão mais... eu não posso nem falar de outro clube aqui, mas eu torço e torço pelo time que eu trabalho, né? Eu sou do esporte, mas se eu vou trabalhar em outro clube, obviamente eu vou ser profissional. Mas eu torço também por um time, que eu não vou dizer qual, por causa do trabalho, porque eu cresci, a minha vizinha era desse lugar, que veio morar em Recife, né, do Rio Grande do Sul, e eu torço para esse time, porque eu cresci acompanhando esse time também, além do esporte. Então, eu tenho 2 times de coração. Então, é muito a vivência que a pessoa teve ali. Como você falou, Esporte Santa Cruz, Náutico e Retrô. É terrível para o futebol pernambucano o Náutico não subir, o Retrô não subir. Quanto mais próximo de cima, melhor. A gente consegue alinhar melhor dessa forma. E eu fiquei triste. Eu disse, poxa, o Santa Cruz vai ficar sem série. É bom que o... Ele não se controla.
Aí é complicado. Enfim. Aí pega o retrô. Ela pensou assim, eu queria rir tanto, mas eu me controlei, aí ele riu. Eu acho que ela fez, você é a adulta da mesa aqui. Aí vai o Santa Cruz, se põe numa posição que se passar vai ter que jogar com o retrô. Ou seja, um contra o outro, mais uma vez, um vai ter que matar o outro. Né? Eu queria que eles passassem em condição separada para os dois subirem para a Série C. Mas se o Santa Cruz passar, vai pegar o retrô e vai ter que um assassinar o outro pernambucano, né? Infelizmente isso vai ter que acontecer. E com o futebol feminino, a gente tem Náutico Sport, Náutico muito... Sport muito na frente do que o Náutico. No feminino, sendo mais realista mesmo. Mais interessante seria se o retrô fizesse. Deixa eu montar um time feminino aqui, o Santa montasse também e a gente fizesse uma liga mais forte. Hoje, no futebol feminino, primeira divisão, se eu não me engano... Meu Deus, gente, eu não sei se é 16 ou 18 times, mas os times que estão lá hoje são os maiores. Os maiores e os melhores. Não tem mais nenhum time fraco. Os times que eram mais fracos já caíram para a segunda. E na segunda, a gente agora também tem alguns times que são considerados medianos. O Minas Brasília, o São José. Pode ver que até os nomes são diferentes, né, dos times masculinos, né? O Minas Brasília, São José, o JC é um time forte, o Ceará é um time forte, Fortaleza. Os times do Nordeste, né? UDA, União Desportiva Alagoana, o Sport, está tudo na segunda divisão. Esperando o gatilho para subir para a primeira. Vários times do Nordeste. Então, se a gente se unir e fortalecer, a gente chega lá, na primeira divisão feminina, e consegue brigar com o Corinthians, com o Palmeiras, com o pessoal que tem grande investimento, né? Que agora está lá em cima. Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. Sobre isso, eu sempre falo com todo mundo que eu acho que o brasileiro, Campeonato Brasileiro masculino, porque eu acho que deveria ser específico para o Brasil. Porque tu pega a MLS. A MLS tem duas conferências. Uma conferência leste-oeste. Leste-oeste. Fala norte-sul. Leste-oeste. Cada uma tem 20 times, alguma coisa assim. 20 times. Grande, viu? E os Estados Unidos é um país continental igual o Brasil. E... eles têm uma estrutura para eles, o México tem uma estrutura individual, países continentais têm uma estrutura individual porque tem muitos times ali, várias regiões. Aqui no Brasil a gente tem, a gente copiou o modelo da Inglaterra, lá da Europa, que são países pequenos que acabam não tendo tanta necessidade de vários clubes assim que nem o Brasil, porque a gente não tem nenhum representante do Norte na Série A. Dificilmente. Norte, acho que não tem. Remo, Paysandu. Não. Eu estava pensando aqui na tua lógica. Porque isso ainda é feito na segunda divisão feminina, sabia? Tua lógica não seria segmentar o Brasil em duas regiões e depois agrupar colocando mais times? Eu não sei. Eu acho que seria alguma coisa relacionada a aumentar a quantidade de pessoas de times clubes na Série A, talvez. Ou então fazer segmentado. Porque do jeito que tá, como eu falei, a gente tem 12, 13 vagas para os gigantes, os times que recebem mais dinheiro. Que é do Sul. Que são do Sul-Sudeste, Centro-Sul, Sudeste. Aí as outras vagas acabam sobrando a gente disputando e fica... Imagina a revolução que seria, digamos, são 20. Aí a gente aumenta para 30 e faz duas conferências. Conferência Norte-Nordeste, Conferência Centro-Oeste e Sul-Sudeste. A Norte e Nordeste ia ser bem ruim, mas só no começo. É o que acontece com a segunda divisão. Não, talvez vocês não saibam, mas é dividido assim. Joga Norte, Nordeste, Centro-Oeste na primeira fase e Sul, Sudeste na segunda fase. Aí depois é que junta para jogar as quartas, as semifinais e as finais. Aí acaba que o pessoal, quando vem daqui de baixo, pode ver, as que subiram para a primeira divisão foram as 4 do outro lado. Entendeu? Foi o América Mineiro, Red Bull Bragantino, Fluminense e... Meu Deus, qual foi? América e Botafogo. Botafogo. Pode ver, só subiu o pessoal lá de baixo. Aí o de cima que passou JC, passou Fortaleza, passou... Tá faltando agora, são times de menor expressão, né? E tudo perdeu para os times de baixo. Então, se dividir, talvez aconteça isso. O Norte e Nordeste mais frágil e aqui embaixo super forte, e quando for cruzar lá na frente vai ser super fácil. Entendeu? Eu não sei se eles pensariam isso como uma boa ideia, não sei se seria rentável para eles ter um brasileirão tipo
que nem foi na época do Sport 87, né? Tinha uma cor de uma cor de outro, dividia, depois jogava a final. Não mas sei. eu acho que isso seria ruim no começo, mas fomentaria o esporte nessas regiões, né? Do Nordeste e Fortaleceria. Norte, porque não tem como a gente criar um cenário forte aqui do jeito que tá. A gente nunca vai ter 10 times aqui do Nordeste na Série A. Dificilmente a gente vai ter Sport, Náutico, Ceará, Fortaleza, Bahia, Vitória. Mas você tem que ver o Fortaleza mesmo. Olha o exemplo, né? O Fortaleza tá com a SAF forte, já tá brigando lá em cima. Então, eu posso até tá dando tiro no meu pé, mas eu acho que a solução para o Nordeste crescer são as SAFs. Sim. São as SAFs. Eu até estava pensando nisso, Entendeu? porque SAF é uma empresa que compra o time e vai gerenciar o time. Até estava pensando isso, que elas compravam Red Bull, Bragantino, acho que foi um dos primeiros que comprou, e é um time pequeno. Era muito mais barato você comprar o Santa Cruz, que é um time que está jogado às traças. Desculpa, gente, não me matem na rua, tá? Vocês são pessoas boas. É mais fácil você comprar o Santa Cruz, que é um time pequeno e com muita torcida, do que você comprar um Bragantino. É porque... Eles compram para vender jogador, né? Veja só, é como se fosse... Eu acho que quando o Red Bull comprou o Bragantino, ela quis ter um modelo. Ela formava jogadores, se precisasse, ela jogava lá para o Leipzig e para as outras equipes, que tem na Alemanha, tem na Inglaterra, tem nos Estados Unidos. É uma franquia, né? É grande. E tá dando certo. Quando precisa, eles transferem, né? Veja o Botafogo. Como é o nome dele mesmo? John Textor. Ele é dono do Lyon, do Botafogo e de um time nos Estados Unidos, que eu esqueci qual é. Então, quando o técnico do Botafogo pediu para sair, ele pegou o auxiliar técnico do Lyon e trouxe para o Botafogo, até escolher um novo técnico. Acabou. Resolveu a vida. Ou seja, o Botafogo se deu super bem, porque uma SAF entrou e agora está dando tudo certo. Então, e outra coisa, a SAF também olha a quantidade de dívida. Então, ela vê o clube, nossa, tá com muita dívida. Ele tem que pagar toda a dívida do clube para poder comprar o clube. É complexo, né? Sim. Então, Santa Cruz não. É verdade, como empresa ela tem que pensar em como tem todo, que pensar, né? em como você vai primeiro quitar tudo. Mas eu acho que você conseguiria crescer mais, porque como você tem mais torcida, acaba você tendo algumas receitas a mais, né? Tem uma balança lá, né? Uma balança lá para levava a torcida para o campo, tá levando hoje em dia. E o feminino, e em relação às SAFs, elas também exploram femininos nas regiões que elas... Sim. Por isso que o Red Bull Bragantino feminino agora está virando uma nova potência. Sim. Foi campeão da 2ª divisão, não é? Está chegando. E está com dinheiro. Está chegando com dinheiro. Aí as SAFs trabalham bem no feminino também. O bom da SAF é isso, né? Que o investimento provavelmente seria melhor para o feminino. Aí seria bom. Então, SAF, queremos você aqui na Por isso que eu disse que eu posso dar um tiro no próprio pé, porque o esporte é gerido por diretores e eu sou funcionária do clube. Mas, enfim, tudo que for para melhorar o futebol feminino seria muito bom. Seria muito bom. Entendi. O clube como um contexto geral e o futebol feminino. Entraria para somar definitivamente. Como seria bom que uma atleta minha não precisasse fazer 2 expedientes, né? Externo, jogasse somente lá, seria incrível. Acho que ela deve ser mais eficiente na questão do financeiro, né? De gastos, podia... Assim. Ela não precisar trabalhar por fora, estou dizendo assim. Sim. Entendeu? Sim. Seria brilhante. Incrível. Perfeito. E é isso. É isso. Mais alguma coisa a indagar? Pra mim acho que foi um dos melhores podcasts. Concordo. Eita, Varão, muita coisa boa aí. E ainda tinha muito pra gente explorar, né? Tem muita coisa. Mas que bom, gostei da nossa conversa. Quem sabe uma parte 2, uma parte 3, já fica o convite, que a gente né? praticamente não falou de nutrição, né? A gente podia ter uma parte 2, só que essa parte 2 com o Brasil campeão. Imagina, e com Marta fazendo meu pix. Marta, queremos você aqui. Quem sabe um podcast com a gente e Marta e Cristiano Ronaldo. Olha, seria interessante. Um sonhador. Imagina, que sonhador, Cristiano hein? Ronaldo. Não, mas grava aí, né? Naldo fala tantas coisas porque ele é sonhador. Já veio um Naldo aqui, tá? Quase Naldo aqui já veio. Tá famoso aí. Pronto.
Então, meninas, foi um prazer estar aqui com vocês, tá Obrigado, Vanessa. Obrigado Sim, por conversar. Contatos, tu tem alguma informação profissional que tu queria divulgar? alguma Arrasta coisa? pra cima, Não, quiser eu falar arrasta, contigo. não, aí quem quiser falar, só entrar lá no meu Instagram, né? Vanessa C. Barreto _ lá. Como? Vanessa C. Barreto _ tá certo? Entra lá tem meu WhatsApp na bio, dá uma olhadinha, né? Falar também da clínica que eu trabalho, que é a Medical Sports, que é referência agora. A gente não pôde falar muito da tecnologia, mas desde a saúde até a reabilitação, todo tipo de avaliação de performance a gente faz lá. E tamo junto. É isso aí, vamos em frente. Vamos torcer para o nosso Brasil e que as meninas, não somente do esporte, né, que o futebol feminino cresça no nosso estado e no nosso país. Não é não? Isso aí. Brasil aí. campeão daqui a pouco. Eita. Daqui a pouco não, tem uns... Profetiza. Quando esse episódio sair, o Brasil já vai estar sendo campeão. Uhul. Não, Mas vai é ser isso. Vai sair quinta-feira, né? É, quinta-feira, daqui a pouco. Quinta-feira é hoje, pra quem tá assistindo. É, pra quem tá assistindo, quinta-feira é hoje, tá, gente? Calma, a final da Copa vai ser quando? Ixi. Em agosto, é em agosto. eu acho que é em agosto. Então, se vai sair na quinta-feira, provavelmente, Deus queira, Vai o Brasil sair antes de ganhou agosto. do Panamá, né? É. Vai sair antes de agosto, Pronto. Tá certo, então tá bom. Grande Então é abraço, isso, meninas. galera. Obrigado por assistir até o final. Dá aquele like. Não, dá like não. Dá like lá no futebol feminino. Vai lá no Instagram. Brasil, Marta. Compartilha. Compartilha o vídeo, compartilha. Veja Se só. Marta chegar na mesma quantidade de inscritos que Neymar, Cristiano vai fazer o quê? Não invente nada não invente Vai nada não. raspar Eu a corto. cabeça. Eu corto, Ei, não, eu falamos vou junto. cortar aqui essa parte. Pronto, aí se vocês puderem seguir também, né? Tem o @Esporte Recife, que é o que todo mundo conhece, mas tem o @Esporte Recife FEM, FEM, que é o do futebol feminino. Vou seguir agora. Então fortalece lá as meninas, a gente bota todas as informações, vai ter peneira agora no final do mês para aquela menina que sonha em ser jogadora de futebol. Então, Vai ser quando a peneira? dia 20, ou é 27 ou é 29, mas está divulgado em todas as redes, inclusive no site do clube e no Instagram principal. Qual que é a idade? A gente tá fazendo 15, 17 e 20, tá certo? Mas vai que apareça alguém super talento que é a treinadora do profissional que já queira puxar, a gente puxa. Entendeu? E seletiva de goleiras também nessa mesma peneira. Tá bom? Show de Show de bola. bola, gente. Vamos em frente. Compartilha o vídeo, hein, galera? Se inscreve. Não, compartilha não. Se eu chegar até 1000 inscritos no canal do YouTube do Raspa o Pesando, cabelo. até o final da Copa eu raspo o cabelo. Aê! Quero 1000 inscritos, hein? 1000 inscritos no canal até o final Eu da vou Copa. criar aqui. Eu vou marcar meninas do time e elas têm um poder muito grande, viu? Vocês Olha não aí, sabem, olha né? aí. Eu raspo. Tá Ele vai marcado, raspar então. a cabeça, gente. Raspa a cabeça e ainda tiro a barba. Vai ficar perfeito. Pronto. Um ex-presidiário. Um ETzinho aí pra vocês. Obrigado. Então é Valeu, isso, gente. galera. Obrigado e até a próxima. Valeu, Beijou. tchau, tchau.